Menina, nem te conto. Ah, então me conta mais. Pois então eu vou contar. Meu nome é Anthony, estou aqui junto com a minha girl from Rio, a minha amiga maravilhosa, Júlia. Júlia Setopietro. Júlia Setopietro. De oi, Júlia. Oi, gente. E além dessa dupla, já que vocês conhecem desde o primeiro episódio, estamos aqui com uma pessoa inédita no nosso episódio. O Oliver Borges, que é o nosso fotógrafo profissional da nossa revista, De Oi. E aí, galera, tudo bem? E qual é o tema do nosso episódio hoje, Júlia? Redemocratização do Brasil e democracia, né? Porque a gente mais falou de democracia do que de redemocratização. A gente mais vai falar, porque a galera não sabe que a gente grava a introdução depois, entendeu? Mas assim, a gente vai falar muito, a gente tá prevendo o futuro, que a gente vai falar muito sobre a democracia. Como é que é o nome como é que é o nome do cadeirante? Não, eu ia falar a Márcia Sensitiva. Professor Xavier. Professor Xavier. É o cadeirante. Enfim, a gente vai gravar um episódio sobre redemocratização do Brasil e também sobre democracia em geral. Mas a gente ainda não apresentou o nosso convidado. Apresente. Nosso convidado de hoje, gente, é o grandíssimo historiador Davi Pini. Nosso professor de história. Meu xodó, né, gente? Meu professor favorito. Ele vai entregar muito, vocês vão amar. Porque ele tem muita coisa pra dizer e ele é muito carismático. Ele tem carisma, ele entrega no carisma. Ele entrega no carisma, meus amores. A gente espera também que esse episódio te ajude a tomar uma decisão, né? Se você tá em cima do muro e tudo mais, te ajude a tomar uma decisão. E além de tomar uma decisão, gente, a gente tá rindo que a Júlia tá olhando pra um lugar aleatório. Mas enfim, se conscientizar sobre algumas coisas, porque principalmente período de eleição que a gente tá hoje em dia, é realmente muito complicado algumas situações, fica muito nebuloso muita coisa, e é bom pra esclarecer e conscientizar vocês. Espero que vocês gostem e vamos para o episódio, né, Júlia, né, Oliver? Isso mesmo. Gente, só uma coisa, eu tô discutindo aqui com a Júlia e a gente falou de prever o futuro e ela falou do professor Xavier, só que eu acho que o professor Xavier não prevê o futuro. Ele tem... Ele prevê o futuro, professor Xavier? Ele tem superpoder não, na cabeça. Mas tem uma diferença de ter superpoder e ver o futuro. Davi, você que tá escutando aqui, deve gostar de X-Men, as coisas assim, você fala pra gente se o professor Xavier consegue prever o futuro? Agora vamos pro episódio, de verdade. Então, gente, como eu tinha comentado antes, estamos aqui com o nosso convidado muito especial, muito ilustre, o professor Davi Pini, que é historiador e nosso professor de história, né? Querendo ou não. E antes da gente começar a falar propriamente de tudo o tema, né? Redemocratização do Brasil, é importante citar que a gente, junto com ele, eu, a Júlia e o Oliver, junto com ele, a gente vai participar da ONHB, né? Sim, a Olimpíada Nacional de História do Brasil. E se tu quiser comentar um pouquinho com a gente, professor, sobre a Olimpíada, se você já participou em outras edições, como é que foi e tudo mais. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. A gente sabe que projetos como esse moram no nosso coração. Eu vi a revista de vocês nascerem, foi muito prazeroso. Realmente, assim, é um trabalho que destoa demais. E eu fico muito feliz por isso. E, bom, entrando no que você tinha comentado, eu já fui professor, já orientador da Olimpíada Nacional de História do Brasil. Ela é realizada já há alguns anos pela Unicamp, que é uma das gestoras dessa Olimpíada. Ela abrange a nível nacional, né, pegando desde escolas particulares a escolas públicas. E a ideia em si é a amplitude, né, dos conteúdos de história para alunos dos vários segmentos da educação básica brasileira. Ou seja, o foco está nos alunos do ensino médio, só que de todas as séries possíveis. No caso, o primeiro, segundo ou terceiro ano do ensino médio, né? As questões, elas têm nivelamentos, tipo, bem alheios, assim, questões que são bem diferentes. Não é aquela coisa de vestibular, gente, pelo amor de Deus. Essa Olimpíada não é aquele negócio assim, aonde está o X? Não, é de história, então é coisa diferentona, sabe? Então vai ter questões que vão trazer mapas para interpretação, vão trazer cartas em que ela precisa ser redigida pelos alunos, vão ter questões descritivas, e aí eles já estão tipo, meu Deus do céu, professor, o que a gente vai fazer? Jesus Cristo, como que a gente vai resolver isso? Não precisamos ter pânico. Uma prova como essa, ela é feita online, é dado um prazo de mais ou menos uma semana para a resolução das questões. Eu, como orientador, eu posso ver as questões, orientar para ver a resposta, porque, gente, vai por mim, é uma prova super cabulosa, gente. Nossa. Questões, assim, tipo, muito loucas, mas também é divertido, tá, gente? Também a gente não vai falar, tipo, meu Deus do céu, não é só tirar os demônios das provas, não, gente. Você tá doido, não é isso, não, tá?
Mas é algo bem interativo, é algo bem diferente, que foge um pouquinho dessa regra, né? Dessa engessada que a gente tem em sala de aula. Você tinha comentado com a gente que teve um ano que tu participou que era pra traduzir uma carta de alforria, né? Sim, Meu Deus. gente, sério, eu só consegui passar dessa etapa porque uma das meninas que estavam num dos trios que eu orientei na época, a menina ela desenhava muito bem, e a menina ela começou a redesenhar a carta No inteira. caso, a Júlia, né? A gente nosso grupo que ela vai desenhar pra gente. Dessa vez, Júlia, se vier uma treta dessa, maluco, mano, você vai ter que ajudar nós. Porque, não, é sério, eles me conhecem, gente, sério, meus desenhos não passam dos palitinhos. Nossa, Realmente eu também. palitinho. É egípcio, né? É quase um hieroglifo, só que o hieroglifo é mais bonito. E é interessante porque nessa questão mais especificamente, né, a ideia era conseguir traduzir a carta pelo que ela se apresentava. Ou seja, o aluno ele tinha que identificar o que aquela carta ela estava querendo realmente dizer. Tipo, será que realmente isso daqui ela foi feita para um escravo ou ela foi feita para o senhor do escravo? Como era uma carta de alforria, né, a gente percebe que tipo, a linguagem usada é diferente. O escravo que ele não sabe ler, ele só vai ver o selo ali que comprovava que ele estava sendo liberto. Então, tipo, os elementos que a carta tinha, obviamente eram todos digitalizados, né, para entrar no formato online. Tudo isso servia como suporte para a galera poder resolver a questão. Então, tipo, era incrível, porque é um recurso que muitas vezes foge da prática da sala de aula, né? Você, ao invés de falar da carta de alforria ou por que ela servia, que a gente trabalha mais o conceito na sala de aula, você ter a carta de alforria na sua frente. Tipo, é o objeto histórico. Tipo, aquilo teve um propósito. Nossa, aquilo sim, serviu total. para alguma coisa. Então, tipo, a história, como os historiadores chamam, né? História viva, né? É coisa que aconteceu mesmo. E você tem aquilo suas mãos, entre aspas, porque é digital, né? Mas você tem ali disposto para você fazer essa releitura. Isso é, assim, suprassumo do fazer histórico no Brasil. E é uma baita uma iniciativa da Unicamp. Eu mesmo sou fã de carteirinha, o NHB patrocina nós! Patrocina nós! Patrocina nós, o A NHB, gente tá pelo amor precisando. de Deus! E a gente, né, meus amores, a gente vai tentar, né, fazer alguma coisa, porque antes de você explicar pra gente como é que era, eu e o Oliver, a gente tava conversando, não, vamos lá, vamos entregar o nome, vamos dar nosso nome, vamos entregar. Exato, a gente vai, nossa, deitar na prova. E depois que tu explicou pra gente, meu Deus do céu, não é bem assim, Luciano. Não é tão fácil. A Júlia colocou uma coisa na cabeça dela, falando que ela não é boa em humanos, não sei o quê, sendo que ela tá participando com a gente. Ela vai entregar Se você não fosse boa, você não ia Eu vou estar... fazer um bolinho pra vocês. Ela falou bem assim, que quando a gente se reunir, quando a gente se reunir, ela vai fazer um bolinho pra gente quando a gente estiver Passar um discutindo. café, porque... Ninguém consegue trabalhar com Cafezinho Fica e com a barriga bolinho. a barriga vazia, Cafezinho exatamente. e bolinho. Gente, Tá não, bem, se tem for que ter. pensando nisso, até eu faço um cafezinho e bolinho assim, ó. Coisinha top, cara. Porque, de verdade, o legal da Olimpíada não é nem pelo fator, assim, tipo, chegar à última fase, né? Como é uma Olimpíada Nacional, ela tem muitas fases para você meio que fazer a triagem, né, das pessoas que vão participando. Se não me falha a memória, na última vez que eu participei, a Olimpíada consistia em 8 fases online e a 9ª e última fase, ela era realizada na Unicamp. Então, tipo, uau, pensa aí ao nível, assim, tipo, meu Passagem. Deus, chegaram na Unicamp. Eu lembro até que na ocasião, eu vou estender essa minha promessa aqui, eles não sabem, mas enfim, né, fica no meu coraçãozinho. Agora eu tô sabendo. Agora eu tô sabendo. Agora vocês saberão. Se eles conseguirem chegar até essas fases finais que são feitas na Unicamp, eu vou tentar buscar algum tipo de patrocínio, alguma coisa, para vocês irem conhecer a Unicamp Nossa. e também conhecerem a universidade onde eu me formei, que também fica lá em São Paulo, fica muito perto, inclusive, da Unicamp, a mais ou menos uns 40 minutos de distância, né? Não, eu me formei no NASP, no campus de Engenheiro Coelho. É uma universidade que fica ali mais pro interiorzão, vocês vão ver assim, quando vocês pensarem que o mundo tá acabando, ainda faltam uns 10 quilômetros pra chegar lá. Mas é um lugar super top, hoje é um campus universitário muito grande, ele se expandiu bastante. O NASP patrocina nós também. E eu tive a oportunidade de me formar lá com uma bolsa de estudos, né? Graças a Deus eu consegui aí ter uma janela de abertura no meu ensino superior que me permitiu hoje estar
dando aula. Então, querendo ou não, sou muito grato a esta oportunidade de novo. NASP, patrocina nós. Depois desse episódio, gente, eu tô até vendo, olha, acho que vai conseguir muito patrocínio. Vai chover patrocínio. Eu ainda nem falei da Coca aqui, que eu tô falando. A gente tá com uma latinha de Coca aqui do lado, graças a Deus. O nosso maior patrocinador, mais firra. Gengibirra. Gengibirra, Cine, patrocina nós. Mas é isso, gente. Agora que a gente bateu já esse papinho pra dar uma introduzida, vamos finalmente, sem delongas, ao tema desse episódio, né? Que é a redemocratização do Brasil. E assim, como a gente tá agora em época de eleição, né? A gente tá falando muito sobre isso toda hora. De onde vem essa parada de democracia e tudo mais? Qual que é o conceito disso? Explica um pouco mais pra gente sobre democracia. Da onde surge, né? De onde que veio isso? De onde que veio isso? De onde veio isso? Porque a gente, como diz, eu não sei, uma música que fala assim, nunca comi, só ouvi falar, só ouço falar, alguma coisa assim. Grande Zeca Pagodinho, nunca vi, né? Nem comi, só ouço falar. Exato. Crianças, então, sobre democracia, o tema de democracia em si, a palavra, o conceito democracia, ele é mais antigo do que a gente imagina, né? Porque a gente escuta isso hoje cotidianamente e acaba se tornando meio que quase um eco, um jargão. É uma coisa que a gente escuta, mas tem muita gente que fala a palavra e não sabe o que significa, né? É que nem papagaio. Exatamente. Só repete. Só repete, né? Jargão de papagaio. É que nem impeachment, né? Tipo, a galera fala impeachment, mas não sabe escrever a palavra. Mas, enfim, o termo democracia, ele vem do grego, né? A ideia de democracia, ela vem de uma etimologia linguística grega, que o próprio nome em si já auto-explica o seu conceito, né? O termo demo tem a ver com povo e kratos ou karatis tem a ver com poder, ou seja, é o poder do povo. Quem vai fundar essa ideia de democracia em Atenas, ela começa com o Clístenes, e o Clístenes, ele é um cara interessante porque é ele quem vai fundar a ideia que hoje nós temos de democracia direta. A população grega, no caso os cidadãos da Grécia, que aí ele refere-se especificamente aos atenienses, eles teriam a oportunidade de participar de um congresso, e nesse congresso eles poderiam votar, sendo que cada cidadão teria um voto equivalente, né, para a tomada de decisões do país acerca de alguma medida administrativa ou de algum outro tipo de ação. E o engraçado é que o conceito do Clístenes, e aí as crianças aqui do lado estão fazendo um discurso de ódio aqui, mas tomando aqui, com certeza já estão saindo ali, olha que maravilhoso. O Clístenes, como representante dessa ideia de democracia, ele a introduziu para que ela se desenvolvesse mais no período da modernidade. Quando a gente tem o Iluminismo e a Revolução Francesa, essa ideia de democracia, ela se expande a um nível que não tinha sido visto antes. Os norte-americanos, no caso, os estadunidenses, melhor dizendo, eles implementam isso primeiro na sua formação de governo após a Revolução Americana. E aí, logo em seguida, você tem uma formação de república dentro da França na Revolução Francesa. Só que esse sentido de democracia, tanto nos Estados Unidos, lá em 1770 e pouco, e também na França, em 1789, pensa que essa ideia de democracia está muito distante do que nós aplicamos hoje. Então, a gente não pode aplicar a democracia de Atenas aos dias atuais, a democracia da Revolução Americana e Francesa aos dias atuais. Tem mudanças muito grandes. Isso porque, nessa época, democracia é uma coisa muito, mas muito limitada, né? Tipo, hoje nós imaginamos o termo democracia como a participação ampla dos cidadãos. Tipo, qualquer pessoa participa do governo. Só que nessa época não é qualquer pessoa. Nessa época são pouquíssimos que têm esse poder de participar dentro das questões democráticas, né? Em Atenas, por exemplo, estrangeiros não participam, mulheres não participam, os escravos não podiam participar. Se você tivesse, obviamente, pessoas de baixa renda, essas pessoas elas também não podiam participar.
É engraçado porque as crianças estão olhando pensando, meu Deus, aquelas pessoas estão reunidas. Isso é democracia, crianças! Aprendam, crianças. Aprendam, crianças! Filhotes da ditadura. E é interessante perceber porque nesses períodos da antiguidade, da Europa mais moderna, transição para a Europa contemporânea, a ideia de democracia ela ainda tem limitações muito claras. Tudo isso muda no século XIX. O século XIX ele vai ter uma mudança substancial na ideia que nós temos de democracia com a formação dos Estados-nação europeu. Todo Estado-nação dentro do continente europeu vai passar por uma reformulação que vai acabar levando a essa maior amplitude do acesso democrático ao poder. Que aí, no caso, a população vai poder participar mais. E aí é engraçado porque o século XIX, que é justamente onde isso está se desenvolvendo, a Europa, os Estados Unidos estão sendo meio que os incubadores, né? Meio que as câmaras incubadoras dessa ideia de democracia que nós temos atualmente, é nesse mesmo momento em que o Brasil está nascendo como nação independente. 1824, na onda dessas mudanças do século XIX, nós temos o quê? O tal do Dom Pedro, meio safadão, gritando na beira do rio Ipiranga, que só ficou na imaginação e no hino nacional, né? Independência ou morte, né? Isso nunca aconteceu, mas enfim, né? Coitado. O fato é que o Brasil, ele nasce no meio dessa loucura toda, e é engraçado até perceber porque o Brasil, ele meio que nasceu na contramão. Porque se a gente for parar para ver dos países americanos, quando eles estavam se formando, a grande maioria estava querendo formar repúblicas. E essas repúblicas buscavam essa representação democrática. Óbvio que muito ainda distante do que nós temos de democracia hoje. Mas nós ainda tínhamos essa busca lá, pelo menos em países latinos, como por exemplo Argentina, México, Equador, Colômbia. Buscava-se essa ideia de representação democrática. Agora o Brasil ele vai seguir meio que na contramão, porque justamente por causa do nosso queridão, lindíssimo, absoluto, e eu não estou sendo redundante, Dom Pedro, ele quis tomar o poder para ele. Ele falou, não, eu quero mandar em tudo, eu quero poder falar A e os políticos vão falar A. Se eu falar B, os políticos vão falar B. Se eu mandar a galera plantar bananeira meio-dia, vai ter que plantar bananeira meio-dia. Ele quer um poder absoluto, porque ele vinha de uma família absoluta. Então, é louco perceber porque no início da nossa nação, quando nós poderíamos ter optado por um governo com características mais democráticas, a gente seguiu na contramão disso. É por isso que a primeira Constituição brasileira, em 1824, ela meio que dá esse poder total para ele. Tanto é que a gente vai ter o nosso formato muito louco de monarquia absoluta. Né? Dom Pedro falando assim, não, a nossa monarquia não é absoluta, mas nós temos 4 poderes. Um deles é o moderador. E eu sou o poder moderador. E o poder moderador manda em todo mundo. Mas olha só, nós não somos absolutos. Então, tipo, né? O Brasil sempre foi meio do contra na história. Sim. E a gente vai ver que a gente vai ser tão do contra que algumas das nossas decisões, que poderiam ter acontecido até mais cedo, não aconteceram muitas vezes por causa da nossa configuração política. E a democracia está inclusa nisso. A gente pode colocar... E eu sei que isso daí talvez seja um tema que a gente explore até numa outra ocasião, mas a questão ali da libertação dos escravos, né? A gente pensar que a maior parte da população brasileira era constituída por pessoas escravas ou descendentes libertos de escravos. E parando para analisar de uma forma mais frívola, se a gente for parar para ver, o Brasil ele ter sido o último país da América a abolir a escravidão no nosso continente, tem um peso todo particular nesses indivíduos que não vão ser integrados à população brasileira. Nossa, com certeza, até pelo fato de processos de favelização, até depois a galera sendo jogada à margem da sociedade, sabe? E é algo que perdura até hoje em dia, sabe? Tem muita gente aí que às vezes fala que racismo no Brasil não existe, esse tipo de coisa, assim, que deixa a gente muito indignada, porque é de um peso muito grande falar esse tipo de coisa, sabe? Que não consegue entrar na minha cabeça, sabe? Exato, a ideia do racismo a nível estrutural entra nesse sentido, né? É algo que já está enraizado. Exato, nós devemos sim comemorar a Lei Áurea, porque de fato ela é um marco, né, para a libertação dos escravos. Só que mesmo com a Lei Áurea,
não foram introduzidos os libertos à sociedade brasileira. Agora imagina, se um escravo liberto não foi introduzido à sociedade, quem dirá a política? E aí a gente dá o próximo passo da história política do Brasil. Porque quando a gente dá esse próximo passo, a gente entra na história republicana. Deu 1889, Dom Pedro II toma um golpe de Estado do seu ex-coleguinha militar, também meio chifrudo, coitadinho, Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca, com seus córneos enfurecidos, toma o poder e implementa uma república. Uau, agora o Brasil deu um passo para a modernidade. Agora somos uma república, agora seremos mais democráticos. Pois bem, não tanto. O voto no Brasil, né, e quando a gente for falar mais para frente, né, sobre essa questão do voto, que é parte da democracia, o voto no Brasil, desde o início, ele foi censitário. Isso significa que só votava quem tinha grana. Em 1824, além de você ter que ter grana, você tinha que ter uma renda mínima declarada para poder votar, que se não me engano era 100 mil réis, mas eu posso estar redondamente enganado, eu sou pobre, então é difícil, né? Eu não votaria naquela época. Mas enfim, você tinha que ter uma renda mínima para votar, você tinha que ser homem, você tinha que estar acima dos 21 anos, você tinha que ser alfabetizado, o que deixava tudo pior, porque quase ninguém era alfabetizado no Brasil. E aí você pensa, não, mas aquilo, professor, foi 1824, 1889, que aí no caso a nossa próxima Constituição é 1894. Não, na nossa próxima Constituição já vai ter muita gente sabendo ler, professor, ó, conhecimento. Não. Para vocês terem ideia, até 1930, a população votante no Brasil não passava da sua totalidade de 20%. Nossa. Então, tipo, nossa, isso era considerado, entre muitas aspas, democracia. Entendeu? Mas não era uma democracia ampla, porque você tem um grupo mínimo da população que vota. E ainda por cima você vai ter a treta de quem era rico. Porque quem vai ser rico vai ter tanto poder concentrado nas suas mãos e influência que vai surgir o que a gente vai chamar de voto do cabresto. Né? Que é aquele instrumento de guiar o cavalo, né? Vai bota o cabrestinho na cabeça do trabalhador pobrinho que podia votar. Agora você vota, só que em quem eu quero que você vote. Então, tipo, olha só, o grande salto nosso de 1824 para 1894 foi justamente o fato de que agora você era livre para que outra pessoa escolhesse em quem você votaria. Então, tipo, não havia mudado quase nada. Tipo, as decisões elas ainda estavam concentradas nas mãos de poucos. Ou seja, era democracia, entre aspas, mas ela não era ampla. Ela dependia de poucos. E é por isso que a gente entra numa parte que é, no mínimo, espinhosa. E eu não ligo se você é rico e vai ficar bravo com isso. De que a nossa política, pelo menos nos primeiros anos... E eu digo primeiros anos de uma forma muito efêmera, porque a gente vai considerar isso até 1985. Os primeiros anos da nossa democracia foram ditados por quem tinha dinheiro. Claro, nossa, mas isso é com certeza. O voto, ele era da elite. Mesmo que a elite não tivesse a maior parcela dos votos válidos, a elite condicionava quem ganhava eleições. Então, a gente percebe que até Getúlio Vargas, ou seja, de 1824, porque tem votação numa monarquia, né? De 1824 até 1930, quem decide eleição não é o povão. Quem decide eleição é quem tem grana. Ou seja, os 100 primeiros anos de história do Brasil, que nós afirmávamos ser democráticos, nós não éramos tanto assim. Ou seja, nós estávamos nas mãos de poucos. Tudo isso muda quando Getúlio Vargas ele entra. Aí você vai olhar e fala, Getúlio Vargas, o salvador da pátria. Não, gente. O pai dos pobres. O pai dos pobres, lindeza nacional, aquela cara de criança obesa, assim, ele e o Eurico Gaspar, contra meu senhor, sem barba, os dois assim, nossa, que coisa linda, né? Além de serem calvos também. Que é um ponto muito relevante na história, realmente. Muito relevante a calvície, gente. Quem sabe um dia a gente faça um episódio sobre o poder da calvície na história. Mentira, não, vamos lá. Quando a gente vê que Vargas ele entra no poder, o negócio muda. Porque, como vocês já falaram, né, Vargas é o pai dos pobres. O pobre ganha visibilidade. E Vargas ele vai ser o cara que ele vai introduzir o conceito que a gente tem hoje dentro da democracia brasileira, que é o sucesso para muito político. Lidar com a massa. Quando o político ele sabe lidar com as massas,
Ele não só ganha o cara que vai bradar o seu nome em público, que vai falar, é o fulano que tá no poder, ou é o ciclano, ou é o beltrano. Não. Ele tá falando, ele tá dialogando com um cara que vai votar nele. E é louco porque o Vargas, ele vai ser um ditador, sim, não podemos esconder isso, foi ditador, sim. Só que, ao mesmo tempo, Vargas, ele soube mexer muito bem os pauzinhos para fazer com que aquela população que não tem acesso ao voto pudesse votar. E votasse nele. Sim, essa é a questão, né? Vargas, ele vai ser de uma engenharia social, política, que vai destoar praticamente assim, ó, tipo, pá, de todo mundo, porque ele inaugura na América Latina uma parada que a galera, tipo, não sabia direito. Não conhecia, exato. Que era o populismo. Sim. Tipo, o povo, ele abraça, ele é o pai dos pobres. Por quê? Porque ele vai dar escola para a população pobre. Então, se para votar precisa ser alfabetizado, não tem problema. Eu vou criar uma escola onde o seu filho vai ser alfabetizado e o seu filho vai poder votar. Uau! E aí, pensa, o trabalhador, aquela galera que tá o povão mesmo, chão de fábrica. Se você tá indo xingando o seu chefe segunda-feira, escutando esse podcast, saiba que as leis poucas e ainda mínimas, que ainda te protegem no seu emprego, vieram com Vargas. Aí a população olha, meu Deus, como Vargas é lindo. Ele cria leis que nos protegem, vou votar nele. Ele é um cara. E Vargas fica 15 anos no poder sem ganhar uma eleição, só na base do golpezinho, né? Tipo, deixa que eu cuido aqui, né? Se você é mãe solteira e tem um cara te enrolando, não deixa ele te enrolar, ele tá dando uma de Vargas com você. Pelo amor de Deus. E Vargas, ele é esse cara que apadrinha o governo. Só que chega um momento que ele sai, né? 1945, Vargas rala peito. Quando Vargas rala peito, começa o que se chama ali de repúblicas populistas. Parecia que agora a democracia ia engrenar. Ia andar agora vai. Agora vai, porque povo alfabetizado, os números de votantes aumentou. Em 15 anos o negócio tipo explodiu assim, ó. Pum! E aí todo mundo falando, agora vamos votar. E aí o cara que foi escolhido, né, para suceder Vargas é um militar. E aí isso daí é um ponto interessante, porque sempre quando ocorrem mudanças sistemáticas políticas no Brasil que são muito profundas, sempre quem vai estar lá o quê? É a galera da fardinha, né? Então, chama o militar. Chamou o Gaspar Dutra. Gaspar Dutra começou a fazer os negócios. Vamos fazer a Constituição. Aplica a Constituição. Nessa época, Vargas já tinha dado mais amplitude para voto. Por quê? Ele tinha implementado a educação básica, no caso de cunho estatal, ou seja, o Estado bancava parte da educação popular. E além disso, Vargas ele também tinha implementado o voto feminino. O voto feminino não existia até o ano de 1934. Quando Vargas implementa uma das constituições do seu governo, porque no governo dele teve duas constituições, tá, gente? Teve a primeira de 34 e a segunda num golpe que ele deu dentro do golpe, que é chamado de Constituição Polaca, assim. Vargas, ele é muito doido. Essas constituições davam agora a abertura para que as mulheres votassem. Então, quando chega o ano de 1946, o Dutra assume e uma nova constituição é feita, mulher vota, o número de alfabetizados tinha aumentado. Portanto, pela primeira vez parecia que a elite não ia mais decidir os rumos políticos do Brasil. Parecia, né? Parecia. Isso muda bastante. Por quê? Porque quando vem a primeira eleição, quem obviamente vai ganhar é o cara que deu todos esses benefícios. Então, quem que aparece como o pentelho de novo? Vargas, né? Aquela criança chata que fica barrando no pé do tio. Deixa eu jogar joguinho no celular! Vargas de novo aparece para ganhar a eleição. Ganhamos a eleição. Vargas é eleito. Aí você pensa, poxa, Vargas tem um apoio popular? Tem. Só que agora entra o ponto. Democracia não se faz apenas com a eleição do presidente. Democracia se faz com um conjunto de políticos que vão compor bancadas de governo. Inclusive, isso é muito bom salientar até nas eleições de hoje em dia. Tem muita gente que pensa, vou votar em um presidente e ele vai resolver todos os problemas. Não é assim, gente. Tem voto para governador, senador, deputado estadual, deputado federal. Então, assim, a galera se preocupa muito com uma pessoa só, pensando que vai ser o Messias, né? Vai salvar todo mundo e não é assim que funciona, gente. Gente, esse negócio aí, ó, de Messias, de Salvador
da pátria, gente. Isso daí é coisa de filme de Rambo, tá? É Rambo. Pode Rambo ver. que vai lá e Hollywood tira pro alto. Não, gente, política é um bagulho mais complicado, tá? Presidentes podem fazer diferença? Podem, mas eles precisam de bancadas que deem suporte pra eles. Não é sozinho. Não é sozinho. E Vargas, ele vai entrar num cenário complexo. Por quê? Porque Vargas ele pode ter todo o apoio do povo, mas ele não vai ter o apoio das bases governistas. Exato. Vargas ele vai se meter num ninho, e eu não chamarei de ninho de víboras, porque, né, coitada das cobras, mas ele se mete num ninho tão complexo de pessoas contra as suas medidas de governo, que ele não tem o que muitos políticos gostam de chamar, e virou também jargão, tipo, discurso de papagaio, né, a tal da governamentabilidade, tipo, eu não tenho como governar. E de fato ele não tinha. Isolado, qualquer político não faz nada, e ainda por cima pode ser retirado do poder. É essa pressão que vai fazer com que Vargas, isolado, cometa erros crassos, dentre eles um que ficou sem solução até os dias de hoje, vai ser uma tentativa de assassinato contra um jornalista, um liberal, né, o Carlos Lacerda, e isso acaba resultando numa pressão que faz com que Vargas ele se mate, né? Vargas vai acabar dando um tiro no próprio peito, mas, né, como se fosse um jogo de Uno, né, as cartas dele não tinham acabado ali, ele deu um reverse, aquela carta assim, pá! Ele deu Uno antes de morrer. Por quê? Porque Vargas, ele deixou uma carta testamento. Como assim, truco? Ele trucou com o zap na mão, e o pior é que os liberais eles vão chamar 6 ainda por cima. Vargas, quando ele deixa a carta testamento, é quase que uma declaração de amor para a população. É aquele negócio assim, tipo, olha, eu amo todos vocês. O nosso país, ele precisa crescer e eu lutei para isso e tal. E o povo se emociona. Ai, meu Deus, o nosso líder supremo morreu. Inclusive, Júlia, conta a história da carta do... Não, fale, do Vargas. fale. Ela tem uma história maravilhosa de que aconteceu esses tempos, eu acho que semana passada. Foi Né? essa semana. Foi essa semana. Porque assim, eu tava falando disso com meu irmão, e aí eu tava revisando algumas coisas e a gente chegou na parte de Vargas. E aí falei tudo mais da carta, ele, nossa, mas eu nunca li a carta. Eu falei, não, então calma aí, vou ler pra você. Aí procurei e não sei o quê. E a última frase lá do saio da vida pra entrar na história. Aquilo ali mexeu muito com ele. Aí ele ficou tipo Tô assim... até vendo, colocou na bio do Instagram. Cara, ele pegou o grupo da família. E aí, tipo assim, tinham mandado um vídeo aleatório falando de Deus, tipo, mensagem de bom dia. E ele, saio da vida para entrar na história. Getúlio Vargas. Ele amou. Ele amou. Ele ficou com aquilo tanto na cabeça ali. E ele só soltou. Tchau, gente. Toma aí, ó. Isso no microfone, assim, ó. Lide com isso. Não, pra você ver como essa carta mexe com o irmão da Júlia, como não deve ter mexido com a galera naquela época. Sim. E é louco perceber como esse negócio da emoção mexer com o eleitor. Porque o eleitor, eu não digo só brasileiro, porque isso é um fenômeno das democracias. O eleitor, muitas vezes, ele condiciona o seu voto ao que ele sente naquele momento. Muitos dos resultados eleitorais são fruto de um sentimento de momento. A gente vai perceber, por exemplo, em eleições mais recentes, que esse sentimento de momento levou a sentimentos de antigrupos ou até mesmo de exaltação de alguns valores. E é muito louco a gente perceber, porque esse tipo de ação característica não nasceu em 2018, não nasceu em 2020. Não. Esse tipo de sentimento ele já existe há muito tempo na história do Brasil. Sim. E Vargas é um cara que ele soube lidar muito com esse negócio sentimental. Tanto é que daqui pra frente, nos governos seguintes, todo mundo que ganha eleição, enquanto tem eleição, porque a gente vai ter um pequeno corte, né? Enquanto tem eleição, enquanto tiver eleição, quem vai ganhar vai ser quem segue a linha do quê? Do Vargas. Com uma única exceção, que era um bem doido, assim, um muito esquizofrênico, que era o tal do Jânio Quadros. Né? Tirando o Jânio Quadros, nosso coleguinha da vassourinha, nós temos o quê? Nós temos a linha Getúlio Vargas de política na América do Sul. Tanto é que o presidente da Argentina vai fazer um Ctrl-C, Ctrl-V do Brasil. Então, tipo, dá pra perceber que o negócio foi cabuloso, né? A gente virou, tipo, o top das galáxias da América do Sul. Né? Ou seja, no Trópico Sul, o Brasil era o expoente político. O engraçado é que
nesses contextos, principalmente depois da morte de Vargas, uma instabilidade política começou a reinar, principalmente com grupos que não aceitavam esse tipo de visibilidade. Principalmente por conta do alinhamento político e econômico que o Brasil já tinha de muitos anos com os Estados Unidos. Ele estava meio abalado depois de algumas decisões tomadas pelo próprio Vargas, como, por exemplo, a criação da Petrobras. Né? Era uma forma da gente ter uma dependência muito menor dos americanos. E, obviamente, os americanos não gostam disso, né? Por quê? Porque eles são imperialistas, ponto. A gente é o quintal deles. Exatamente, né? E é um quintal bem bonitinho até, né? Porque ainda tem grama, né? A gente vai ver se no próximo governo ainda vai existir grama. Vai restar um pouquinho de grama aí. Exatamente. Movimentos ecológicos nos patrocinem também. Enfim, quando a gente vê... É a Marina Silva. Marina Silva, se você estiver escutando isso, Marina... Venha pro podcast. Vem gravar um podcast com a gente, Marina. A gente já mandou uma mensagem pra sua assessoria, responderam, mas por enquanto, né, a campanha aí que a senhora tá fazendo... Foi um talvez. Mas venha, tem que ser a senhora. Marina, tamo junto, mano. Tamo junto. Mas, enfim, voltando. Porque senão eu me perco, gente. Meu Deus, eu tenho hora que isso aqui dá uns lapsos mental. Mas, enfim. Quando a gente vê esse cenário de instabilidade, isso leva a ataques diretos à democracia. E aqui a gente entra em mais um assunto espinhoso, né? A democracia por si só, ela tem um aspecto muito curioso, que eu até gostaria de citar. Eu fiz uma anotação aqui de um autor. Chique. Olha, chiqueza. Roda Viva aqui, tá? É o Roda Viva aqui. Eu fiz até uma anotação aqui sobre um autor, né, um alemão, se não me falha a memória, um maluco chamado Karl Popper. E ele é um analista político do século XIX para XX. E ele tem algumas análises que falam sobre essa relação democrática. E o Karl Popper, ele tem a ideia de que a democracia, ela é a contraparte da tirania. Ou seja, é um instrumento do povo poder promover mudanças sem ter que necessitar de uma revolução. Porque a gente acaba percebendo ao longo da história que revoluções são violentas. Né? Uma frase que eu gosto sempre de citar é que a história ela é escrita com sangue. E muitas vezes, né, a revolução é o tinteiro quando acaba a tinta na pena, né? E é muito louco porque quando a gente olha o que o Karl Popper ele coloca, né, a democracia é a contraparte da tirania, a gente vai perceber que muitas vezes podem acontecer maquinações artificiais para que a democracia seja aviltada. E é o que vai acontecer. Depois que o Vargas morre, vai ter a eleição. O nosso excelentíssimo Juscelino Kubitschek, né, criador de estradas, ele ganha as eleições. Só que como o Juscelino Kubitschek seguia a mesma linha do Vargas, a galera não gosta muito dele. A galera fala, opa, esse cara é ruim, não queremos ele. Vai ter lá o tal do Carlos Luz representante da oposição, né, populista, no caso, oposição ao populismo, né, não o populismo como oposição. O Carlos Luz, ele vai maquinar um golpe, e esse golpe ele só não vai dar certo porque um cara da ativa do exército, que eu sempre agora me esqueço o nome dele, um cara da ativa do exército vai impedir que tal ato acontecesse. Ou seja, não fazia muito tempo que a democracia, entre aspas, tinha retornado e ela já estava correndo o risco de não existir de novo. Por conta disso, Juscelino Kubitschek, ele vai governar. Chega no final do governo dele, depois de muita treta, construção de Brasília, estrada, endividamento externo. Mas foi um rolê esse negócio da construção de Brasília, né? Nossa, cara, olha... Se a galera soubesse a treta que ia dar Brasília, eu não sei não. Iam escolher outra cidade já feita. Não, falaram, não, vamos fazer em São José dos Pinhais mesmo, tá tudo certo. E o doido foi que depois dele, o Jânio Quadros, que eu digo que é o doidão no meio dessa treta toda, sempre tem. O Jânio Quadros, ele vai ser o cara do contra, só que o que é engraçado do Jânio Quadros, e a gente vai compará-lo com algumas figuras mais atuais, é que o Jânio Quadros em si, ele vem com aquele típico discurso da oposição engajada, da luta contra a corrupção que de fato existia, da luta contra os valores que não eram respeitados, né, segundo a concepção mais tradicionalista do período. Só que o engraçado é que o próprio Jânio, ele sofre do mesmo mal que o Getúlio também sofreu.
Isolamento político. Ele não era aquele político de super conexões. Ele surfou a onda de um movimento antipopulista, não se sustenta no governo e com menos de um ano ele sai. Mas foi um ano que, meu Deus do céu, porque é tanta história que a gente tem Foi o suficiente pra entrar na história, pra marcar. Porque ele marcou. Ele marcou. Não, esse jumentinho na frente do Palácio do Planalto. É só bizarrice, cara. Ele proibiu o biquíni também, né? Proibiu o uso de biquíni. Não, a gente não pode criticar o cara totalmente. Eu gostei que ele proibiu rinha de galo. Coitado dos galinhos. Coitado dos galinhos. Então, tipo, os galinhos mereciam viver. Isso foi bom, Jânio, mas também, né, foi só, porque pela madrugada. O fato é que quando você tem um governo pós-Jânio e entra o governo João Goulart, é um governo contestado. Primeiro porque o João Goulart ele segue a mesma linha do Getúlio Vargas. E na época, voto para vice-presidente ocorre de forma separada. Tipo, você não votava na chapa presidente e vice junto. Era um voto para presidente, um voto para vice. O vice era a oposição do presidente, na teoria, né? Exatamente. Tipo, o vice era o oposto do presidente. E aí agora, quando o vice assume, isso vai causar um imbróglio muito louco. Porque nesse contexto todo tá rolando Guerra Fria. Existe o tal do medo vermelho. Então, isso que eu ia comentar. Uau! Tipo, as garras do comunismo estão pegando o Brasil! Sempre na história do Brasil, o povo tem um negócio com o comunismo, meu Deus do céu, sempre é o fantasma do comunismo. Que medo do martelo e de uma coisa. Pois é. Não, cara, olha, a sorte do Flash é que o símbolo dele é um raio, porque se fosse um martelo, ele não existiria. Mas enfim, o fato é que esse medo do comunismo, que era uma coisa muito presente na sociedade, sobretudo em grupos mais ascendidos socialmente, vai tomar conta de algumas parcelas governamentais que vão maquinar um plano para aviltar a democracia brasileira. E é agora que a democracia brasileira ela entra num outro fuso reverso, porque a democracia em si ela não foi respeitada na era Vargas, naqueles 15 anos de ditadura varguista. Quando acaba a ditadura varguista, a gente pensa, poxa, agora vai. Não durou 20 anos. Quando não dura 20 anos, chega a 64, a gente pensa, e agora? O que vai ser? A justificativa ela era muito simplória, se assim a gente pode dizer, né? Tipo, vamos salvar o Brasil do comunismo internacional. Isso seria louvável se de fato existisse. Exato. Né? O grande problema não era em si uma visibilidade comunista, mas sim o próprio populismo. A gente vai perceber que o populismo varguista ele incomodava sobretudo as elites militares brasileiras. E esse populismo não sendo muito bem aceito por essas elites militares que tinham toda uma tradição pró-Estados Unidos, de liberalismo e tal e tudo mais, isso meio que entrava numa área nebulosa que nessa época, se você não soubesse conceituar muito bem, era muito simples. Joga pra conta do comunismo. Então, pá, se você não sabe conceituar direito em 1960, joga, é comunista. Tipo, Isso acontece um pouco até hoje, se parar pra pensar. Sim. Inclusive, talvez um pequeno spoiler, gente. Pequenino spoiler. Quem sabe no futuro vocês vão ter um episódio todo especial sobre polarização. Sei que, ó, convidados especialíssimos vão estar falando. Né? Mas isso não sei, pode até gerar um corte aqui. Mas enfim. Sigilo. Vocês saberão, aguardem ansiosamente. O fato é que é muito interessante porque quando há essa ruptura de 64, de novo a gente tem uma interrupção na democracia brasileira. Ou seja, de 64 a 85 são 21 anos em que a democracia ela não foi respeitada. E não era pra ser 21 anos, né? Era... Porra, pra ser rapidinho, gente. Já... Não, na pista vai rapidinho, gente. Já acaba. Só pra segurar a onda aqui um pouquinho e aí ficou aí. Deu pause e travou. Travou a pilha. Acabou a pilha do controle. Exato. E acabou que foi um período tenebroso para a história do Brasil por inúmeros motivos que, se eu fosse parar aqui para comentar, meu Deus do céu, iam ser 3 horas de podcast. Mas o período militar, ele deixou muito claro que a democracia, ela não estava sendo respeitada. Os atos institucionais, sobretudo o ato institucional número 5,
né? Eles deixaram muito claro que a vontade popular, o anseio popular, ele não equivalia-se à forma que o governo funcionaria. Ou seja, a população não vai ter direito de escolha direta. Nesse meio tempo, a gente tem que pensar que de 64 a 85, educação ampliou-se no Brasil, tecnologia, a própria economia brasileira vai dar um salto no período, né? O tal do milagre econômico. Inclusive, né? um adendo, meus amores, a gente já tem uma edição da revista, o volume passado, de agosto, né? Sim. Que foi sobre o regime militar, que a gente falou sobre o milagre econômico. Então, se você tá curioso, né, quer ver, vai lá no Instagram que a gente já postou, já tem uma edição lá quentinha pra vocês. Sim, não, e ó, perfeito, gente. Ó, quem tá escutando esse podcast e não tá inscrito na página, na boa, para tudo, dá um pause, vai no Instagram, começa a seguir Revista Leite Conto, vai lá, pesquisa. Ó, padrão, cara, sério. Melhor conteúdo não há, todo mês, negócio estrinchadinho, bonitinho. Vocês vão ver. É recomendação, é topzera. Voltando, coisa de cringe. Não, é coisa de cringe, cara. É uma topzera, cara. Imagina um menino de 15, 16 anos escutando e falando, nossa. Daqui a um tempo ainda. Não, baita de um tiozão falando, gente, eu não sou tão velho assim. Mas, enfim, voltando, que eu divago demais. Jesus. Quando a gente tiver essa interrupção da democracia, e aí, óbvio, né, o regime militar, ele vai implodir se ele não consegue se manter por motivos óbvios, né? Crise econômica, problemas políticos, a própria população que vai começar a fazer oposição. Sim. A gente chega talvez no movimento mais importante da atualidade política nossa, que é o momento das diretas já. Sim. Chega em 85, você vai ter lá um deputado, né? As eleições estavam começando a voltar de pouco em pouco para deputados, governadores, senadores, só que ainda faltava o voto direto para presidente da República. Exato. O Dante de Oliveira, ele vai criar uma emenda, ele vai pedir para que essa emenda fosse aplicada na Constituição vigente naquele período, que eram basicamente os atos institucionais lá de 64 para frente, a gente vai ter um monte desses atozinhos. E quando o Dante de Oliveira ele mobiliza essa ideia do voto direto, vai ficar muito claro que a população brasileira não aguentava mais aquele tipo de regime. E justamente por isso optava-se pelo voto direto. Então, em 85, a população brada, grita, queremos voto direto, queremos voto direto. A emenda não passa, o que acaba deixando muita gente frustrada, né? Muitos líderes opositores começam a ficar muito assim, sabe, tristes, porque eles imaginavam que aquela seria a ruptura completa. Só que quando ocorrem as próximas eleições, surpreendentemente, o candidato da oposição governista, que era o nosso queridíssimo Tancredo Neves, que caso você não saiba, era avôzinho do Aécio Neves. Sabe aquele cara que ficou conhecido, né? Tipo, a galera às vezes chamava ele de aspirador, tipo, olha só, chorão, né? Pois então, né? O Chores. Coitado. Nosso excelentíssimo ex-presidente, porque ele quase não, ele nem chegou a colocar a faixa, coitadinho. O Tancredo Neves, ele ganha a eleição. E aí o governo dele tinha a incumbência, né, a obrigação de criar uma Constituição nova. E essa Constituição iria inaugurar de novo, porque a gente está tentando fazer isso ao longo de toda a nossa história política, mas tentaria inaugurar de novo uma democracia. Só que dessa vez mais ampla. Como eu disse, o coitadinho morreu, né? Deu pouco tempo. Jazeu, né? Jazeu, né? Rest in peace. Mas ele acaba morrendo, e ao morrer, quem vai assumir vai ser o seu vice, José Sarney, tá? José Sarney, figura timbrada na política brasileira, principalmente anos mais pra frente, né? Vai se envolver aqui em alguns probleminhas, né? Mas enfim, né? A gente sempre gosta de relevar, a gente deixa pra falar mais pra frente do Sarney, né? Enfim, ele vai ter até a filha dele numas treta aí, mas enfim. Sarney vai assumir a presidência da República e no governo dele ele vai ter que lidar com os dois grandes problemões, né? Os dois nêmesis do Brasil, que já eram de muito tempo, mas nesse momento eram nêmesis cabulosos. A inflação nossa, que chegava a níveis absurdos. Hoje a inflação ela nos castiga, mas nessa época a inflação ela veio quase como se fosse uma voadora do Rio.
E além, né, da inflação... Um dado aqui. Dados, gente. Dados. A inflação... A priori aí, ó. Aprende aí, ó. Dados. A inflação acumulada no ano de 1985 foi de cerca de 235,5% ao ano. Então, assim... Coisa pouca, né? Pois é, fácil de resolver. Coisinha pouca. E o Sarney, ele chegou assim... Porque quem era pra assumir era o Tancredo. Faleceu. E o Sarney morreu. Porra, e agora? Tudo no meu cu. É o literal, é o literal no céu tem pão e aí pá. Foi Sarney, foi Tancredo, Sarney. Não, Sarney ainda não foi. Aí. Tá vivo, Sarney? Vivaço. Ele é chorão também? Ainda não sabemos, né? Ainda tem tempo. A história acaba revelando muita coisa. Mas enfim, a gente vai saber um dia, quem sabe. O fato é que quando o Sarney ele tem que lidar com isso, né, com a inflação e tudo mais, no meio dessa treta da inflação, ele vai fazer a Constituição, que é a nossa Constituição atual. E você, garotinho, quando for fazer o curso de Direito, não ache que a Constituição atual é a de 2022. Não, Constituição atual é a de 1988. Isso, crianças, muito bom. Por que eu digo isso, gente? Porque mesmo a Constituição ela sendo feita em 1988, ela passou por várias revisões, né, de 88 para cá, emendas foram aplicadas, né, incisos foram modificados, tanto é que se você for ver o texto original da Constituição, tem partes que estão riscadas e aí um novo parágrafo foi adicionado, ou seja, não é porque a Constituição ela foi criada que ela é imutável, tá? Ela deve ser preservada, mas ela pode ter algumas modificações pontuais, dependendo do que for discutido dentro do Parlamento, do Senado, para ver a viabilidade dessa alteração, dessa mudança. Tá bom? E essa Constituição, ela tem como nome Constituição Cidadã. E aí a gente volta pro princípio de democracia. Por quê? Porque eu dei essa volta toda, né? Eu sou professor de história, gente. Eu enrolo pra caramba. Eu dei essa volta toda pra gente falar de democracia de novo. Porque, olha só, a democracia lá no início dizia que eram o povo, os cidadãos que constituíam o governo. Então, quando a Constituição nova foi criada, o centro de todo o país, da nossa Constituição, é o povo. Voltou o cidadão. Só que agora vamos atualizar. Qual é a situação da população em 1988? Esquece aqueles 20% lá de 1930. Agora a gente tem um número massivo de pessoas votantes. Da população comum total, em 88, se não me falha a minha humildíssima memória, mais de 70% da população já votava. Quantos por cento? Mais de 70%. Ou seja, tipo, é um número muito maior do que aqueles 20%. E ainda 70% é maior que 20%, mas ao mesmo tempo a população bruta era também muito maior. Já tinha aumentado, né? Nos anos 90, o Brasil estava se encaminhando para a casa dos seus 150 milhões, 160 milhões de habitantes. Então agora o número de pessoas que votam é maior. Não só é maior, como também, gente, agora a educação se tornou um bagulho muito mais acessível. O que antes era exclusividade de gente rica, agora não é mais. Ou seja, agora a população pobre tem voto, e o voto da população pobre tem peso. E aí volta de novo aquela visão do populismo. Agradar, ou pelo menos enganar, gente pobre acaba sendo bom. Sim, a mídia, né? E falou em mídia, a gente tem que lembrar do primeiro fenômeno midiático do período. Qual que é o primeiro fenômeno midiático? É o nosso querido ex-presidente, hoje atual senador pelo estado do Alagoas, um quase ex-menudo, excelentíssimo Fernando Collor de Mello. Eu até bateria a palma se eu tivesse vontade, mas eu não tenho. Fernando Collor de Mello, ele é eleito presidente, só que ele é uma figura completamente estranha, porque ele não é conhecido em lugar nenhum, gente. Tipo, em lugar nenhum. O Collor, ele era o cara que ele caçava os marajás lá no estado de Alagoas, né? Tipo, uau, ele é o caçador de marajás. Só que ele era bem letrado, gente. O bicho não sabia nem direito o que era liberalismo. O fato é
que ele se mostrava como uma figura que restauraria a política brasileira, né? Aquela papagaiada toda de político. E é engraçado porque quando o Collor ele se vende como político, né, ele deixou muito claro um padrão que a gente tem até os dias de hoje, de que a boa propaganda vale mais do que propostas. Ah, com certeza. E é muito doido, porque eu falei, né, que o eleitor muitas vezes ele é movido pelo sentimento. E a propaganda causa esse impacto sentimental. O Collor era um cara que sabia falar muito bem em público. O Collor, ele é o cara que, tipo, ele usava... Tinha lábia, tinha terninho bonitinho, gravata bem alinhada, ele não tinha aquelas caras de velho doido, tipo... Era pintoso. Não, ele era todo assim, cara. Ó, se hoje ele fosse um cara, tipo... Vou pensar aqui, mundo pop, um cara assim, tipo, um cara bonitão que tem lábia. Um bom job. Não, é porque a galera hoje em dia não conhece muito. Você chegar com os caras do rock assim, tá, a galera pá, mas, tipo, você de Harry Styles. Um Harry Styles, cabelinho bonitinho, pá, fala bonitinho com as garotinhas, ai, que coisa linda. Pois então, esse era o Collor. Só que o Collor, ele sofre do mesmo problema que a gente vai ver desde o Vargas. Vixe, Vargas. Políticos isolados. Ele ganhou a eleição para presidente. Mas quando ele ganha a eleição para presidente, ele não tem base governista. Se ele não tem base governista, um sujeito como esse está propenso ao quê? A cair. Só um adendo, meus amores. Eu acabei de pesquisar aqui e tá explicado por que o Collor era bonito, tinha lábia. Acabei de pesquisar, ele era o quê? Leonino. Ele era de leão. Então, assim, agora ele entende de signo. Então, assim, é por isso que ele entregava no carisma. Ele era leonino. É isso. A galera que curte signo aí, segue a gente na revista também. Beijo. Quem for querer fazer aí o mapa astral dele aí, compartilha com a gente. Porque, de verdade, gente, quando a gente olha a chegada dele no poder e a queda dele, é tudo muito rápido. Porque hoje a gente vai perceber, e eu acho que isso é um fenômeno muito mais atual, a construção de popularidade, ela consegue ser tão meteórica quanto o cancelamento, né? Tipo, a forma como se cancela uma pessoa hoje consegue acontecer na mesma velocidade que você torna um vídeo viral. Que você coloca alguém num pedestal até, né? Exato. E Collor, eu não vou dizer que Collor é o representante do início do cancelamento político. O mundo pop. Eu não vou dizer que ele é o cara, né, que, tipo, dos cancelamentos, mas ele era aquele indivíduo que, se ele não fizesse tanta caquinha, ele podia ter ficado no governo. Né? Ele tinha popularidade e tudo, mas ele não soube manter aquilo. Né? Ele teve inúmeros problemas no governo dele, desde botar fogo em tucha de maconha até tipo... Meus amores, essa história não, ó, isso é bizarro. Ó, recomendação de livros, se você quiser saber sobre o governo dele, tem um livro de um cara, um jornalista chamado Mário Sérgio Conte, né? O título do livro se chama Diários do Planalto. Meu TCC foi sobre o Collor, é por isso que eu sei tanta desgraça dele. Que conta muita história bizarra dele, gente. Dele indo fazer Cooper. Ah, gente, ó, é sério, assim, ó. Bizarrices de governo brasileiro. Tá lá Jânio, Collor, né? Aí, quem sabe a gente fala de um maluco da linguinha preva. Mas, enfim, né? Bizarrices de governo, gente. A gente vai perceber que esse é um dos contextos em que a política brasileira se mostrou extremamente bizarra. E é legal porque quando a gente fala do Collor ele vai sofrer uma questão que está dentro da nossa Constituição cidadã. Se a população tem o poder e ela é representante desse poder, a população ela pode escolher retirar os seus políticos. E é daí que vem um processo que foi feito quase que de forma inédita no Brasil, que é o que a gente chama de impeachment. E crianças, pesquisem a palavra impeachment para você escrever certo. Pelo amor de Deus. Impeachment. Impeachment. Né? Enfim. Ele inaugura, entre muitas aspas, o impeachment. Né? Até então era um processo que a gente não tinha tanto conhecimento. E é engraçado porque o impeachment ele acontece quase que de sopetão. É uma crise específica do governo dele que leva a uma CPI
e logo na sequência leva a cassação. Do PC Farias, eu acho o nome do caso, né? Esquema PC Farias. O esquema PC Farias, que tinha toda uma questão de desvio de verba. Até pra membros da família, não era? Sim. Não é algo inédito, né, meus amores? Opa, você tá achando que esse negócio de apadrinhar irmão, filho, isso daí é... Não mesmo! Pedro Collor mesmo, baita X9. Sabe aquele irmão que vê você comendo o doce da sua mãe e depois vai te dedurar? O irmão do Fernando Collor de Mello, Pedro Collor de Mello, ele dedurou, só que ele fez isso com estilo. Ao invés de ele falar pra sua mãe que foi você que comeu o pedaço de bolo que tava na geladeira, não, ele fez isso numa revista, se não me engano foi na Veja ou na Caras, uma coisa assim. Aquelas revistas assim, sabe, que tipo, sabe, títulos sensacionalistas, a galera compra o negócio e pá, o bicho deflagrou todos os crimes do irmão numa dessa. Tipo, quase que revista de fofoca teen, gente. Então, tipo, pensa que coisa, né? O presidente com escândalos desse tipo, né? Não, que coisa absurda, né? Isso quase não acontece hoje, enfim. Diga, meu querido. Eu acho interessante a gente falar que o Collor... Porque isso é um negócio que vai revigorar até os dias atuais. Porque o Collor, apesar de um grande movimento popular contra ele, ele também estava isolado politicamente. Então é um exemplo, tipo... É uma soma de fatores. Não é só porque o povo em geral estava contrário a ele que ele foi impeachmentado. Também contou mais com aquela base política, algo que aconteceu recentemente. Claro. E que não aconteceu no último governo que a gente está tendo agora. Exatamente, e é muito importante isso que o Oliver falou, gente, porque é muito real. Não é, obviamente, a participação popular é muito importante, mas assim, se não mexe com alguma elite, alguma coisa assim, com bases políticas, é muito difícil esse tipo de coisa ir pra frente, sabe? Se mexer com a pessoa errada, daí sim eles fazem tudo pra tirar a pessoa. E essa é uma característica muito louca, porque se você é o cara errado, só que com os amigos certos, você se mantém no poder. Exato. Collor, ele era o cara errado sem os amigos certos. E isso levou ele a sair do poder, né? Muito semelhante vai acontecer com a presidente Dilma, né? Quando ela sofreu o processo de impeachment dela em 2016, isso vai ser também motivado pelo mesmo tipo de fator. Vai ser verificado, tipo, poxa, realmente tá tendo ali um excesso econômico, a tal da pedalada? Tá tendo. Pedalou. Não aceitamos isso. Partido dela perdeu a base de apoio dos seus aliados. Quem que vai movimentar o impeachment dela são os ex-aliados. Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. Vai abrir o processo e o negócio vai pra frente. Ou seja, sem os amigos certos, você não se mantém no governo. Atualmente, por exemplo, né, o presidente Bolsonaro, né, eu não sei se você vai estar escutando isso em 2022 ainda, mas em 2022 ele ainda era presidente. E o Bolsonaro, ele também tem inúmeros processos de impeachment abertos para ele. Na verdade, eu acho que ele tem muito processo de impeachment. Muito mais que a Dilma. Muito mais que ela, muito mais até que o próprio Collor, que era muito louco. Mas por que não foi para frente? Porque ele tinha os amigos que, entre aspas, a gente vai chamar de certos, né? Certos no sentido de protegerem. Sabe quando aquele seu amigo te protege de uma cagada que você fez? É exatamente isso que acontece. Óbvio que... Centrão me ajuda. Isso tudo, né? Centrão não patrocina nós. Quando a gente vê esse tipo de ação, a gente acaba percebendo que, em termos democráticos, isso causa muita descrença. E essa é a parada, eu acho que eu queria chegar aqui, porque a gente já tá com 1 hora aqui de podcast, né? Quase 1 hora, dependendo das edições. Haja corte. Né? Haja corte de podcast, Jesus Cristo. Eu vou dar trabalho pra eles, meu Deus do céu. Eu acredito. Não, mas eu amo editar o podcast, fica tranquilo. Não, tá de boa. O que é interessante a gente perceber é que de 1992 pra cá, a descrença da população brasileira com política, ela aumenta de degrau em degrau. E eu digo isso porque os governos que virão na sequência, a gente também não pode chegar e dizer que eles foram o suprassumo da perfeição. Por exemplo, a gente for pegar, depois do Collor vai vir o vice dele, o Itamar Franco. O Itamar Franco, ele vai ser tão esquecível que todo mundo lembra apenas do plano real. Que foi o FHC. Foi o FHC que era ministro na época que conduziu. Então todo mundo nem lembra do Itamar Franco, só lembra do FHC, que não era nem presidente. O plano foi tão bom que o FHC virou presidente na sequência. Aí você pensa, não, o FHC
fundou as bases liberais do Brasil. Vendeu vendeu as empresas estatais para multinacionais à torta direita, pensando que vamos reduzir o custo, o Estado mínimo, acabou nos endividando, né? O FHC. É a preço de banana. É a preço de banana, né? Então, tem como exemplo aqui que eu até anotei a privatização da Companhia Vale do Rio Doce, sim, Companhia Siderúrgica Nacional e até algumas companhias de energia em alguns estados. Telefonia, né? Inclusive a Vivo, né? Uma dessas empresas que hoje atuam na telefonia celular, ela é resultado dessas privatizações, né? A Vivo nasceu daí. É porque antes de eu ser professor, gente, eu já fui técnico de telefonia celular. Mentira! Sim, eu fazia conserto em celulares. Imagina, que chique! Pensa, né? Um ex-professor de história pegando o celular dos outros e falando, olha, tem que trocar o display. Aí, então, né? Inclusive o meu também, eu preciso trocar, viu? Aqui é só... aqui é o berço do celular. É porque a gente tá gravando aqui, gente, sério. Aí eu tô vendo aqui, o berço é a parte que tem ali o touchscreen, né? Aí a parte da tela de vidro. E aí junto ela vem com a placa ali do LCD embaixo. Que no caso é o que a gente chama de display, entre muitas aspas, né? É carinho o fio, vai ficar caro. Não, esquece, tá funcionando, tá tudo certo. Se não falar que eu vou começar a chorar. O fato é, e voltando, que eu devaguei de novo, gente, olha, vocês veem como que eu sou. Podcast é assim. Podcast, gente, é aleatoriaço. Quando a gente vê esse nível de descrença crescendo, porque o FHC vai ter lá o seu governo e tal, tudo mais, ele não consegue produzir o que ele se propôs a produzir. Tipo, a resposta ainda não veio com ele. E o Plano Real começou a desandar um pouco naquela época, né? Começou, no primeiro mandato, ele tava tipo, vento em polpa. Nós tínhamos a moeda, gente, chegou a ficar mais valorizada que o dólar. Uhum. Foi pouco tempo, assim, foi uns 3, 4 dias ali, né? Mas mesmo assim. Então, se você na época você queria comprar, né, um iPhone, não tinha iPhone naquela época. Mas se você fosse querer comprar uma bolsa americana, aquele era o momento perfeito, né? Mas enfim, né? Brasileiro é meio pobre, mas a gente até é meio letrado, então a gente não sabia disso direito. Hoje tem curso de trade pra todo canto, né? Quem sabe? Cursos de trade patrocina a gente também. Aquela coisa, minha filha de 3 anos começou a investir em criptomoedas e olha como ela... Olha aqui, ano que vem já vai fazer o primeiro milhão. Vai fazer o primeiro milhão, exatamente. Minha filha de 4 anos começou a investir. Galera da educação financeira patrocina nós também. Enfim, o fato é que depois dessas inconstâncias todas, a democracia ainda era atuante. E aí que a gente entra num ponto bem legal da história brasileira mais recente. Porque se a gente for parar para analisar em uma perspectiva cronológica, o Brasil ele sempre foi esse país das interrupções. Uhum. Tipo, vamos dar direito ao voto. Aí, tipo, não, mas só pode votar quem é rico. Uhum. Sempre teve um porém. Exatamente. Sempre teve um mas. Né? Aí, tipo, o Brasil virou república. Agora todos podem votar. Mas a pessoa tem que ser alfabetizada e não pode ser mulher. Aí, tipo, aí tem limitava. Que ser homem, tem que ser rico. Tem que ser homem, tem que ser rico. E aí entra o Vargas, aí não sei o que tem. Então, tipo, sempre tinha um obstáculo, né? O obstáculo que tinha acontecido mais recente era o governo militar. E, óbvio, para tentar fugir dessa aura, desse espectro de um governo militar que teve características, sim, autoritárias e não democráticas, quando o governo brasileiro ele começa a jogar soluções, essas soluções elas caem no marasmo do resolver o imediato. Sempre foi muito a curto prazo, também, querendo ou não. Exato. Tipo, tudo tinha que ser resolvido para ontem, porque a gente tem problemas que estão se postergando de tantos e tantos séculos, que quando a gente chega hoje, a gente fala, poxa, o racismo é um problema. Como que a gente vai resolver o racismo? Em 1, 2 mandatos? Não vai. Uma coisa que desde o início do Brasil existe algo estrutural, algo enraizado, não vai se resolver em 4 anos, gente. Exato. Né? A questão até mesmo da economia, tipo, o Brasil é uma potência, né? Muito político gosta de erguer isso, né? O Brasil tem força para ser um país de primeiro mundo. Soja. Mas, né? Tipo, é basicamente gente fazendo campanha para tipo soja, né? Enfim, né? O fato é que, tipo, você não cria um país de primeiro mundo em pouco tempo. Você não cria isso com interrupções políticas, onde o cenário político ele é instável. E aí a gente vai falar de estabilidade e instabilidade quando acaba os governos FHC
Aí vem os famosos e contestados governos petistas, que aí eles vão começar com Lula em 2002, e aí depois de 2002 eles chegam até 2010 com a ex-presidente Dilma. E é engraçado perceber como vai ocorrer uma crescente por conta da estabilidade dos commodities, mas essa crescente ela cai, porque vai ter uma recessão internacional. E é louco perceber porque no meio desse trajeto de um vai e vem, de um sobe e desce na economia, você tem mini escândalos. Claro. Então você vai ter, por exemplo, e eu digo mini no sentido bem enfadonho, porque não vão ser tão minis assim, né? Por exemplo, o mensalão, né? O mensalão, gente, pra época que aconteceu, era um baita. E mesmo assim, na época, escândalo, né? Querendo ou não, quando estourou o mensalão, se não me engano, em 2005, os primeiros vestígios, assim, o Lula ele conseguiu muito se blindar da época do que acontecia, sabe? Porque ele tinha um apoio no Congresso. Ele tinha, Exato. sabe? Tanto que foram denunciados, eu acho que o Dirceu, na época. José Dirceu, sim. O Palocci também, se eu não me engano. O Palocci, que ele depois ou antes chegou a ser ministro da Educação, alguma coisa do tipo. Então, escândalos no Ministério da Educação também não é de hoje não, gente. Então, assim, chegou em alguns braços do governo, digamos assim, mas o Lula, querendo ou não, ele conseguiu se blindar muito na época, sabe? Tanto porque, igual o Oliver falou, ele tinha apoio, tanto porque ele conseguiu dar aquela driblada. Tá de boa. Não tem uma frase do Lula que ele diz que pra você governar o país, você tem que fazer pacto até com o diabo? Não, ele falou assim que se Jesus viesse pro Brasil, ele teria que fazer pacto até com Judas. É isso. A história. Peguei mais pesado. O diabo tá quase lá, tá quase chegando, né? Mas é engraçado porque quando a gente olha o cenário político como um todo, dá para perceber que, assim, ainda o povo, mesmo com essa descrença política, que inclusive talvez eu possa estar sendo muito precipitado, mas talvez seja a tendência do brasileiro médio daqui para frente, do médio, sim. A descrença política, ela seguiu uma crescente por causa desses altos e baixos. Mas ainda é interessante perceber que a democracia ela ainda preservava o direito dessa amplitude de poder exercer o voto. Depois do governo Dilma, quando ocorre o seu impeachment, e aí, né, o nosso excelentíssimo ex-vampirão, o Michel Temer, lindo, coisa bela, pastilha. Beijinho. Tem vídeo dele pedindo pastilha. Que é pastilha. O excelentíssimo Michel Temer, quando ele assume a presidência, ele deixa muito claro que esse já é um momento mais complexo. E aí aqui a gente vai entrar no contexto mais atual, e aí, óbvio, o grande intuito desse papo nosso todo aqui é conscientização do nosso voto, né? Como que a gente entende política? Porque dá para perceber, gente, que não é de hoje que política se faz muito como um concurso de popularidade. É como se fosse um Miss Brasil, só que versão de pessoas mais velhas e com lábia ou sem lábia. E a faixa é igual. E a faixa de Miss é sempre igual, não muda aquela porcaria. E quando a gente vê que esse concurso de popularidade, ele acaba sendo o mote principal para um político obter vitórias ou não, isso vai mostrar que existe uma parte muito viciada no nosso fazer democrático. A gente ainda precisa muito da aprovação daquele que a gente gosta, e não daquele que tem uma proposta de governo. Eu chego até a dizer que, assim, quem está escutando, começa a reparar no político que você escolheu votar, ou na pessoa que os seus parentes falam que vão votar, e questione o que esse cara ele quer fazer para resolver problemas reais. E eu digo problemas reais, coisas que são urgentes. Porque a gente chegar e falar assim, não, ele quer resolver, né, ou quer falar sobre a liberação de alguma coisa, tipo do porte e posse de armas, né? Vou entrar num assunto polêmico aqui, né? Porte e posse de armas. O cara ele quer falar, não, porque eu quero soltar isso, não sei, bababá. Será que isso é o mais importante? Tipo, índice de pobreza,
extrema e fome no Brasil cresceu. Exato, o Brasil voltou pro mapa da fome, sabe? Então... Eu acho interessante porque parece que as pessoas deixam de enxergar um problema e acabam vendo uma solução para um problema que elas não viram. Tipo, a desculpa que se diz para as armas é a segurança, a violência. Então, por que você não tenta, em algum projeto, alguma lei para acabar com a violência e não, tipo... Buguei. Não, mas eu tô entendendo. Eu tô entendendo o que você quer dizer, sabe? A galera ela quer trazer uma solução muito... vida, na verdade. Paliativa. Que começa a vir individual. E outra porque não resolve. Sinceramente. É um negócio que, assim, gera mais violência. É polêmico, mas eu vou falar que o podcast é nosso, né? A gente tem direito de falar. Por exemplo, gente... Tem a história lá que o Bolsonaro tinha arma e roubaram a arma dele, gente. Pelo amor de Deus. E o cara que... Porra, eu não aguento uma coisa dessa, gente. Eu não consigo uma coisa dessa. Ele é militar! Porra. E agora quer dar pra um cidadão que, às vezes, sei lá... Se já no trânsito, por exemplo, alguém se estressa, já vai pra cima da outra pessoa, alguma coisa assim. Imagina a pessoa armada, gente. Sabe? Então, pra mim, é algo que não faz sentido. Justiça com as próprias mãos, né? Isso não é um negócio que dá certo. Não dá certo. E é uma coisa, assim, que, tipo, pro cidadão comum, né, pode até fazer total sentido e tal e tudo mais, só que, parando pra pensar, esse não é um problema maior. Óbvio, é um problema. Questão de segurança pública, a gente vai falar, não, o Brasil é mil maravilhas. Gente, você não anda, por exemplo, no Rio de Janeiro, na Lapa, às 10 horas da noite, 100% tranquilo. Temos uma carioca aqui, a Júlia. A Júlia pode confirmar pra nós. Você não vai dar um rolê de boa na Lapa às 10 horas da noite achando que tipo, você tá dando o quê? Um passeiozão. Tipo, existe violência, né? É um fato inegável. Só que a forma como nós lidamos com esse problema, muitas vezes, não é a maneira em que você vai resolver o problema a médio e longo prazo. São sempre propostas paliativas, porque é sempre você querendo resolver a curto prazo, porque você não está pensando no desenvolvimento a longo prazo. Você está sempre pensando no quê? Daqui 4 anos. Porque em 4 anos tem eleição de novo. E na próxima eleição, se não for você vai colocar um parente seu ou um capinche seu para ser próximo presidente. Então, tipo, isso mostra que a nossa escolha para cargos como os de governador, senador, de deputados estaduais e federais, vereadores, prefeitos, de presidente da República, eles precisam ser pensados não a curto prazo, mas sim a longo. Porque se a gente fica pensando a curto prazo, problemas reais nunca terão soluções reais. Serão sempre soluções paliativas. Exato. E o voto, ele só é consciente. Agora que a gente entra no ponto do voto. O voto é a expressão máxima da democracia. A democracia se faz quando as pessoas votam. Quando a pessoa vota, a pessoa está declarando confiança naquela pessoa que ela coloca o seu voto e no que essa pessoa vai fazer. Ou seja, se o político ele tá como proposta lá, vou fazer a liberação das armas e não sei o que tem. Você confia que aquilo que aquele cara tá falando é a resposta para o Brasil. Para o problema de violência, por exemplo. E aí é engraçado porque você vai chegar para essa pessoa e você fala, você realmente acredita que isso vai acabar com a violência em todo o país? Às vezes a pessoa buga. A pessoa fica tipo... sabe, tipo o Patrick Estrela no episódio que ele tá querendo escolher hambúrguer de Siria, ele fica olhando pro alto, babando. Tipo, é igual. Ou seja, o voto consciente é aquele voto que ele tem um porquê. Ele não é baseado apenas num jargão, né? Tipo, é isso por causa daquilo e não sei o que tem. Tipo, é muito fácil você ficar repetindo discursos prontos e feitos. Eles são lindos, só que na prática eles não são funcionais. É que nem muitos casos na história, né? E nesses casos a gente vai perceber o quanto isso assim é perigoso, né? O discurso pronto. Gente, o discurso pronto foi a base de governos totalitários no mundo inteiro, na verdade. Antes da Segunda Guerra Mundial. Tipo,
Gente, o que o Hitler falava para a população alemã é discurso pronto de reorganizar o país, de revalorizar a nação. E, óbvio, se você for parar para analisar friamente, ele dizer a Alemanha tem que buscar novamente os seus eixos, ser um país grande novamente, não há nada de errado nisso. O problema é a forma como ele faz para atingir tal discurso. Sim. Então, olha o perigo que isso pode levar. Você crê piamente, você crê de forma cega num discurso que você sabe que ele é vazio. Uhum. Bom, é que eu já ouvi gente falando que, tipo, a gente vive numa democracia, então eu devo ter a opção de votar, eu não tenho que ser obrigado a votar. O que você acha disso? Olha o que acha disso? O que você acha disso? Como eu posso... Vamos lá, né? Pela legislação, o voto brasileiro ele estipula a obrigatoriedade do voto em idade produtiva, que aí, no caso, começa aos 18 anos essa obrigação e ela estende-se até os 60 anos. A gente entende essa idade como uma idade produtiva porque a pessoa está trabalhando, ela está ativa socialmente. Uhum. Antes disso, o voto é facultativo, dos 16 aos 18 anos, e a partir dos 60 a pessoa pode escolher votar ou não votar, né? Se torna opcional, se torna também facultativo, desde que ela tenha condições para exercer o seu poder de voto, tá? O engraçado é que quando a gente fala da obrigação, a gente pensa assim, a obrigação faz com que o brasileiro vote de forma impensada, ditadura, né? Tipo, o brasileiro vai votar em qualquer um, vai votar no tiririca. Porque a galera às vezes muito assimila, tipo, obrigação com aquela coisa, que chato, daí vai, foda-se, vai qualquer um e coloca sabe? Qualquer pessoa no rolê, né? E eu já rebato esse tipo de ideia porque, de fato, a obrigatoriedade ela é muito mal interpretada pela população brasileira, porque a obrigatoriedade ela não vem no sentido de peso. Gente, se assim, eu vou falar um negócio aqui, gente, e é sério, é a real. Se você não votar nessa eleição, tipo, você escolheu não votar, você não foi, você não justificou, você não fez nada, você vai pagar a incrível multa de, sei lá, R$5. Tava em 3 e pouquinho, na verdade, 3,70 e poucos. Olha, não dá nem o preço de uma coxinha, gente. Então, tipo, olha só o incrível embargo que você ganha na sua vida se você não votar. E aí, tipo, mas o seu CPF fica travado. Com 5 você libera o negócio. Tipo, tá vendo que tipo, é uma obrigação, entre muitas aspas. A ideia de tornar o voto obrigatório é fazer com que a amplitude da população vote. E é aqui que entra o ponto interessante, porque quando a gente falou lá na Grécia Antiga, quando a gente falou do Brasil lá em 1824, 1930, a gente não tinha amplitude de pessoas votando. Era sempre um número reduzido. Todos acabam sendo obrigados, entre muitas aspas, assim a gente pode dizer, a votar, não por causa da obrigação de você ter lá o seu voto computado, mas é o fato de você poder se representar no poder. Ou seja, o seu voto ele tem que ser válido. Válido no sentido de você depositar a sua confiança, que é uma coisa muito complicada. Gente, eu tenho, vou ser bem sincero com vocês, eu tenho problemas com confiança. Tipo, eu sou professor, tem aluno que eu chego que olha na minha cara, professor, eu te amo. E aí eu cato, falso. É sério. E assim, eu tenho problemas de confiança e eu estendo isso pra política. Você acha que eu não vou olhar pra um político X, Y ou Z e dizer, tipo, mano, eu não consigo confiar plenamente nesse cara? Uhum. Entende? Mas o voto válido, gente, ele é aquele voto que conscientemente ele contribui para a construção do Estado. E é aqui a gente vai entrar nas 4 categorias de voto. A gente ter, na verdade, 3 categorias de voto, perdão. Né? A gente vai ter o voto para um indivíduo específico, para um representante, que aí pode ser de qualquer cargo eletivo. Você vai ter o voto nulo, e aí, gente, voto nulo é voto anulado. Exato. Ele não entra pra contagem. É como teve até eu acho que foi a Gabriela Priori, que gravou um vídeo explicando, que assim, é como se os votos tivessem assim numa jarra, várias bolinhas assim. O voto nulo, eles pegam a sua bolinha e tiram do jarro, tipo assim, não é contado, sabe, vira poeira. Vira poeira, né? Vira pó de pirilim-pim-pim, como o Monteiro Lobato gostava de usar. Não tem, voto nulo, ele não é contado, é tipo Zé Fini, tá? E aí, óbvio, o eleitor, nessas 3 categorias de voto,
ele tem que perceber para ele o que a consciência dele como eleitor faz com que ele descanse com mais tranquilidade. Porque se você não confia em nenhum político daqueles que estão se elegendo, a minha pergunta é, por que você vai ser boi, massa de manobra, você vai ser o cara condicionado pelo grupo a votar no indivíduo que você nem sequer acredita nas suas propostas? Antes você anulasse o seu voto. Só que também tem um problema da anulação do voto, porque se você anula o seu voto, você literalmente está fazendo com que aquela briga de torcida organizada, tipo Vasco e Flamengo, tipo Corinthians e Palmeiras, decidam os caras que vão nos governar por 4 anos. Então é muito louco essa questão do voto, porque o voto em si, por si só, ele tem que ser uma coisa muito interiorizada pela pessoa. E aí entra um ponto legal, porque você não precisa falar em quem você votou. É um direito. O direito constitucional eleitoral brasileiro deixa bem especificado que o voto ele é secreto. Se o voto ele é secreto, você não tem que falar para os 4 ventos em quem você votou. E eu, inclusive, eu coloco aqui de forma bem clara, por quê? Porque 2022 tem gente querendo aplicar a lógica do voto do cabresto. Tem empresário chegando por aí falando, se o meu funcionário votar no Lula, eu vou tirar o cara do emprego. Isso é criminoso. Sem contar que é canalha. Você está querendo implementar uma medida de governo lá no início da República, você acha que aquilo está numa boa. Tipo, não. Gente, isso é crime. Se o seu patrão condicionou o seu emprego a um voto, meu amigo, pode acionar a justiça. É causa ganha. Porque isso é um ato de cunho eleitoral que desrespeita a integridade do votante. Porque o voto, ele não deve ser compartilhado. O voto, ele é secreto. Justamente para garantir que a vontade popular não seja atendida. Então, não há problema a pessoa querer votar no Lula, no Bolsonaro, no Ciro, na Tebet, seja lá em quem for, no candidato do Chacrinha. Não importa. Desde que as regras eleitorais elas sejam o quê? Respeitadas. E eu acho que esse é um princípio que a democracia hoje ela precisa para se manter. É esse respeito à instituição democrática, ao voto, ao poder de escolha da população. Você pode até não gostar do poder de escolha da população. Você pode falar assim, quem vota no fulano de tal é burro. Quem vota no ciclano de tal é gado. Você pode chegar e falar isso, mas a decisão da maioria dentro de uma democracia é essa e simples e puramente. E aí, antes da gente prosseguir, só uma citação interessante, porque tem um cara, e isso daqui, gente, é incrível, do Roger Scruton, tá? Muita gente gosta de referenciar, principalmente quem é mais conservador, galera conservadora. Se você não lê o Roger Scruton, você tem que ler Roger Scruton. Ele é a base hoje de pensamento conservador. E olha só, o Roger Scruton, ele coloca que a democracia é parte da construção social e política de um país. Se a democracia respeita a decisão da maioria, e a decisão da maioria foi para o político X e não para o político Y, essa é a decisão. Se o governo vai se mostrar bom ou ruim, essa é uma consequência da escolha democrática. E que se alguma coisa interferir na condução desse governo, cabe aos políticos competentes fiscalizarem para que esse tipo de governo não se perpetue. É muito bom você ressaltar isso, inclusive, sabe? De realmente ter uma fiscalização, realmente, sabe? Porque não adianta nada, por exemplo, por vontade popular eleger uma pessoa e a pessoa ela ter até falas, posicionamentos antidemocráticos, sabe? Então, é um dever das outras pessoas que estão ali, que fazem base política, ter uma certa fiscalização e tomar cuidado com isso, sabe? E, inclusive, quando a gente fala desse tema fiscalização, gente, é importante a gente deixar bem claro que o papel do eleitor para manter uma democracia saudável não é
só votar. O voto é a maior expressão da democracia, de fato. As eleições, elas têm que ser uma festa democrática. É a celebração de como o povo vai dirigir o próprio país com seus representantes. Só que a democracia, ela se mantém quando você cobra o seu político. Você colocou o ciclano no poder. Porque, entenda, o seu voto foi a parte da conta que levou o cara a assumir tal cargo político. Se o cara tá no poder e o cara fez cagada, você, como eleitor dele, você tem a obrigação moral de cobrar desse cara. Ou tu não cumpriu o que você falou em campanha. Exato. E até quem não é eleitor do cara também pode cobrar. A oposição. A oposição não pode cobrar porque não votou? É claro que pode cobrar. É presidente de todo mundo, porra. Como assim que não vai cobrar? Aquele cara, ele vai estar governando um estado, um município, uma prefeitura. Ele não tá governando só pros seus capinchas. Ele não tá governando só pros coleguinhas dele. O Brasil, ele é formado por brasileiros. E esse é o tipo de discurso que falta hoje, porque não é um discurso de unificação. Hoje tá todo mundo querendo puxar pro seu lado. Ah, porque eu sou coleguinha do fulano A ou do fulano B. E tipo, isso é muito doideira, porque se você não cobra essa briga de torcida, esse populismo barato que a gente diz e viu historicamente, que é tão prejudicial para a história nossa, para o nosso desenvolvimento democrático, isso não vai ser curado. É aquele tipo de ferida que a gente fica cutucando, e ela não sara nunca, porque a gente tá sempre lá cavucando mais uma camada de ferida e ela só vai se aprofundando mais. Até que chega o dia que a ferida ela chega no osso. E a gente, olha só, meu Deus do céu, necrosou, né? Necrosou, tipo, morreu. Tipo, é assim. E inclusive tem um livro, né? Tem um livro que ele fala justamente sobre isso, né? Como as democracias morrem. As democracias, elas morrem justamente nisso, quando não se fiscaliza. Quando a gente não vê o nosso político como o nosso representante máximo. Quando a gente abdica de uma certa vaidade, eu acho que talvez essa seja a melhor palavra, quando a gente abdica de uma certa vaidade de, inclusive, considerar, eu votei no político X e eu me arrependo de ter votado nele, porque ele não cumpriu o que prometeu, porque ele fez coisas que colocaram em xeque o desenvolvimento do país. E, gente, óbvio que isso daí entra já no tema de polarização, né? E vocês vão ter esse tema mais pra frente. É muito bom. Mas quando a gente entra dentro disso, a gente vai entender que saúde política democrática para uma nação se faz com questionamento. Sem questionamento, você não tem um país plenamente saudável. E me dói muito em ver, como eu sou historiador, em ver como muitas vezes a gente tem errado em coisas tão basilares, tão simples. Tipo, sabe, pensar nesse negócio de, tipo, meu Deus do céu, eu vou votar no político porque eu gosto da campanha dele, porque eu acho aquilo super da hora, sabe? É tão... Tipo o Collor, né? Eu acho ele bonitão. Exato. Ele é lindo. Vamos falar mesmo. Tipo, isso daí é de uma mediocridade tão grande que eu acho que os discursos hoje, inclusive patrióticos, né, daquela galera que gosta de falar do patriotismo e tal e tudo mais, eu acho que é um discurso muito mais patriótico você cobrar o seu político, aquele que você votou, e inclusive aquele que você não votou, de certas atitudes que ele tem, para você justamente não ser chamado de marionete. A gente faz sempre esse alerta, e eu como professor de história faço sempre esse alerta, e a galera, obviamente, né, coloca eu naquele vaso da nebulosidade, né, tipo, olha lá o comunistão falando. Só que quando eu digo para vocês, cobrem os seus políticos, é no sentido de que você não precisa concordar com tudo que é dito. Não é porque você votou, por exemplo, no presidente ou ex-presidente Lula, né, no caso, não é porque você votou no Lula que você vai concordar com tudo que ele falou. Vão existir setores, inclusive da própria esquerda, que vão questionar o cara. Como, por exemplo, a gente teve o caso da criação do PSOL na época, que o Lula ele teve uma atitude com a economia considerada muito conservador por algumas, quando ele assumiu, e teve essa dissidência e a galera criou o PSOL na época, sabe? Porque não concordava com as atitudes do PT.
Exato. Então, tipo, é muito interessante perceber porque grupos surgem dessas divergências, né? Até mesmo hoje no bolsonarismo, se a gente for parar para analisar, no bolsonarismo vão existir divergências entre eles, né? Existem, por exemplo, ex-youtubers, ou youtubers ainda, que fizeram campanha, falaram, né, que acreditavam no governo dele e hoje falam que se arrependem disso, que, tipo, questionam o governo, que fazem oposição, mas não deixaram de ser conservadores. Então, a maturidade democrática, ela tá em entender a forma que eu tenho que cobrar os meus políticos, o que é problema real. E eu digo não só o fator discussão, porque eu tá falando aqui, né, tipo, achar, não, é uma discussão e tal e tudo mais. Gente, eu acho que discussões, elas não levam a bons caminhos, porque normalmente quem discute tá de um lado da vida que não quer sair dali, não quer mudar. Muitas vezes por simples comodismo. É difícil mudar, gente. Eu vou ser bem sincero, é difícil você mudar de pensamento. O diálogo talvez ele seja a melhor coisa que torne a democracia mais tátil, mais madura no nosso país, porque o diálogo ele incide na exposição de ideias e na sua aplicabilidade. Será que às vezes uma medida que, por exemplo, o Lula propõe, e aí eu nem sei se ele tem uma medida tão concreta assim para a economia, não seja melhor, mesmo que ele não ganhe as eleições? Será que talvez exista uma proposta dentro da base, até mesmo bolsonarista, vamos colocar assim, que talvez não possa ser aplicada para resolver algum problema estrutural de segurança pública, por exemplo? Tipo, o diálogo, ele vem nesse sentido de você poder ultrapassar a barreira do fanatismo. Que esse talvez tenha sido o grande mal que o brasileiro não soube curar ao longo da sua história. Tipo, transformar maturidade política do que hoje a gente percebe ser, na verdade, apenas discursos fanáticos. E pegando isso que tu disse de assuntos, de discursos fanáticos, eu até fiquei, desculpa até voltar nesse assunto, mas é que eu fiquei muito na cabeça aquela coisa de você falar de discursos que às vezes podem ser vazios, que não tem muitas propostas e tal. É assim, obviamente, eu não posso ser hipócrita de chegar aqui no podcast e falar isso, sendo que quem me acompanha nas redes sociais sabe muito bem meu posicionamento. Mas assim, nesse último sábado aqui em Curitiba teve o comício do Lula, do PT e tudo mais, de campanha. Eu fui, né, no comício, e olha, poucas pessoas têm o privilégio de dizer que recebeu um tchau do Lula. O Lula me deu um tchau, entendeu? Mas assim, ao mesmo tempo que a gente tá lá, é meio que surreal. É surreal, assim, você ver a questão do discurso, sabe? Como o discurso, ele consegue pegar muito a galera, chamar muita atenção, sabe? É algo muito fervoroso, pega muito no emocional, sabe? É algo que até assusta um pouquinho a gente, sabe? Quando a gente vê. E é uma coisa assim que eu digo que, politicamente falando, né, eu acho que hoje, seja até polêmico talvez o que eu vou falar, mas a política hoje se tornou muito religiosa, não no sentido literal, mas no sentido de fervorosidade. Né? O fiel, ele se entrega, né, a uma mensagem, por exemplo, cristã, vamos supor, né, aquele negócio tipo, nossa, eu adoro a Deus. Esse sentido de adoração chegou a políticos, né? Você tem que adorar o político X ou Y, porque se você não estiver fazendo isso, você é da oposição. E tipo, olha só, né, o nível que se construiu em que o discurso vazio, ele só precisa ter o toque emocional preciso para fazer a pessoa se entregar. Tipo, é um populismo varguista, uma versão 2.0, né? Não. Tipo, e falando até nisso, questão de 2.0, é imaginar a política como também hoje um fenômeno digital, gente. Né? É engraçado que, tipo, às vezes eu dou aula, eu vou colocar algum vídeo no YouTube para os alunos verem, né? Tipo, hoje eu estava dando uma aula sobre Chernobyl, né? Falando sobre a explosão em Chernobyl e tudo mais. E foi louco perceber porque antes a gente via muita propaganda política na televisão, horário nobre, né? Tipo, horário eleitoral. Aí todo mundo desligava a TV porque falava assim, cansei de mentira, né? Hoje o horário eleitoral é propaganda de vídeo do YouTube. Se você for ver, e eu tô gravando isso vai fazer, daqui 2 semanas vai ter eleição, né? Gente, se você for abrir agora, para quem for ver esse podcast, vai perceber que a maior parte hoje das propagandas é propaganda do quê? De santinho político no YouTube. Não, na rua também, hoje em dia, né?
É o Tonhão da esquina que tá se candidatando a deputado estadual e ele se acha super popular e ele acha que vai pra frente, sabe? Então, tipo, é louco perceber como esse fenômeno ele se tornou digitalizado, né? Como ele se reformulou, né? A política, ela teve essa reformulação mais atual, se assim a gente pode dizer, né? Ela tem os moldes do século XXI, da Revolução 4.0, né, da informação vindo de forma massiva, da rede social que nos enxota de tanta informação que às vezes a gente acaba até acreditando em coisa que não é verdade, né, a tal da fake news. Né? Como que a fake news ela entra dentro desse aspecto, né? Como ela fere também a democracia. E como a fake news pode levar uma pessoa muito longe, né, querendo ou não. Sim. A pessoa se apoiar em fake news e, nossa... E acaba sendo um outro mal que a gente está tendo que lidar muito agora, né? Tipo, a democracia brasileira, ela mal teve tempo de se desenvolver para ver problemas novos surgirem. Ou seja, a gente mal começou a lidar com democracia de novo e já tem um problema novo. Agora vai. Então, tipo, talvez pode ser que as fake news, as redes sociais sejam mais um porém da nossa história democrática. Eu espero que não. Eu acho que é. Talvez seja, né? Mas é talvez uma previsão muito pessimista da minha parte, mas quem sabe esse seja um mas que vai demorar muito tempo para ser superado. Então, tipo, hoje, investigações que se faz com fake news e tudo mais, talvez elas sejam uma alternativa para a gente tentar superar esse, entre aspas, problema novo que apareceu nas últimas eleições. Eu e a Júlia, na verdade, já tinha até separado umas perguntas, porque ontem a gente fez o Macau meio que repassando todo o tema pra gente não vir aqui falar besteira, né? E assim, a gente tava até conversando sobre o governo Collor e tudo mais, e uma coisa que a gente ficou um pouquinho em dúvida, se você conseguir explicar um pouquinho pra gente. A gente foi muito além, cara. Nossa, a gente começou a raciocinar, porque é o seguinte, na época, quando ele ganhou, né, quando ele se elegeu, ele teve aquela coisa de confiscar as poupanças. Sim. Né, e as contas correntes e tudo mais. E eu e a Júlia, a gente entrou numa discussão do porquê que isso aconteceu. Eu sei que, que tipo, ele congelando, ele confiscando a inflação ia ajudar na inflação. Daí eu e a Júlia, a gente entrou em teoria de oferta e demanda. Daí a gente começou vão lá várias teorias, a gente não sabe direito. Se você souber explicar um pouquinho pra gente. Gente, a história do confisco de poupanças é um bagulho muito cabuloso. E muito cabuloso no sentido, assim, de bizarrice mesmo. Por quê? Porque o Collor, quando ele se elegeu, né, ele se tornou presidente e tal, e isso é engraçado. Quando ele se tornou presidente, ele dizia, não, porque eu serei a revitalização por meio do neoliberalismo, né, na época que estava na moda, né, Margaret Thatcher, essa galera toda aí. E ele tinha essa posição, né, eu vou ser o neoliberalzão do Brasil. O problema é que quando você confisca dinheiro da poupança da população e aplica no governo, essa não é uma medida neoliberal. Ela é uma medida intervencionista e protecionista de governo. O que é completamente contrário do que ele dizia na campanha. Então começa que ele já era meio esquizofrênico, porque ele não sabia o que ele defendia. Ele dizia, tipo, não, eu defendo tal coisa. Mas não, ele faz o contrário. Se perdeu no personagem. Se perdeu no personagem, muito bem colocado. E o engraçado é que o pior de tudo é como que ele falou que isso ia acontecer. Gente, pouco tempo depois do cara assumir, o cara trocou o presidente do Banco do Brasil e colocou um turco. Caso você não saiba, turcos são extremamente mão de vaca. E é engraçado, né? E entenda, tá? O termo mão de vaca vem no sentido daquela pessoa que guarda dinheiro pra si, né? Meio avarento, assim, tipo, meu dinheiro. E aí é engraçado porque quando ele colocou esse turco, o cara não sabia nem falar a língua portuguesa. E aí, ele soltou lá o Banco do Brasil pro cara e falou assim, a gente precisa recolher dinheiro, a gente precisa de grana em caixa para eu promover as minhas propostas de governo. Normal, qualquer governo precisa ter dinheiro em caixa para fazer projeto. Quando ele faz isso, ele dá essa autoridade máxima pro cara, o cara vai ter essa proposta, e o pior é como ele vai anunciar. O cara não sabia falar língua portuguesa. Chama pra uma entrevista uma mulher, a mulher vai ser meio que a porta-voz dele, e aí ele fala pra mulher o que ela tinha que falar, e ele manda lá na língua dele lá, blá blá blá, pipipipopopó, a mulher escuta dele, beleza. E a mulher vai falar com a maior naturalidade do mundo,
que toda pessoa que tinha dinheiro na poupança ia perder. Tipo, você que é pobre, que você que no máximo tem, aí eu não me lembro quantos dólares até, era 1.000 e alguma coisa, 1.000 e tantos dólares. Você que tem tantos $1.000 até a sua conta, saiba que o seu dinheiro vai ser aplicado pelo governo nas nossas obras, mas não se preocupe, o governo vai devolver. Tem gente que até hoje não viu a cor dessa grana. Esse é emprestado. Esse aí peguei emprestada. Então, tipo, olha só o nível que nós chegamos. A população brasileira foi a agiota do Collor. E o pior de tudo é que o Collor não pagou esse agiota, que somos nós. A gente quer o dinheiro. A gente quer o dinheiro. Os juros. Cara, Juros. Porra, mas quantos juros vai ser, né, depois de tantos anos? Eu nem contaria com esse dinheiro. Mas, enfim, o fato é que quando é confiscada essa grana ela vai ser aplicada no governo, né? Então, tipo, vamos fazer projetos, tudo. Quase nenhum projeto vai pra frente. Ou seja, foi um dinheiro perdido, tipo, foi ao léu. Porque achava-se que com essa grana criaria-se medidas que estabilizariam a nossa inflação. A inflação continuou subindo, a instabilidade econômica aumentou, a dívida externa brasileira estava explodindo. Tipo, os problemas que a gente teve do, entre aspas, milagre econômico, eles não tinham sido sanados. E ainda por cima a população perdeu dinheiro no processo. É óbvio que a popularidade de um cara como esse vai cair. Tipo, imagina o desespero da época também, né? Nossa, né? No livro, no Diários do Planalto, que eu cheguei a comentar mais cedo, a galera chega até a comentar, gente, de filas enormes nos bancos, de quando foi anunciado que tipo, ia ter o confisco, gente indo pegar toda a grana que tinha o mais rápido possível para colocar embaixo do colchão, literalmente guardar dinheiro no colchão, era a alternativa mais viável. Só que tinha um problema, se você sacasse todo o seu dinheiro e colocasse no colchão, quando a inflação batesse recorde no mês seguinte, o seu dinheiro desvalorizava. É como se tivesse uma traça comendo o seu dinheiro. E era uma traça invisível, porque era inflação. Tipo, pra galera que acha, né, que tipo assim, nós estamos virando uma Venezuela. O Brasil já foi uma Venezuela econômica nesse período, gente. Tipo, a nossa grana tava extremamente desvalorizada. Não valia nada. Então, meio que eu acho que talvez para responder essa sua pergunta, tá, Júlia? Tipo, como que foi isso? Foi um show de loucuras, né? Um show de horrores, né? Tipo, vamos pegar dinheiro e é isso aí. Muito obrigado, população. A gente vai te dar um calote. E outra pergunta agora, que assim, eu sei que o tempo tá acabando, então assim, né, porque temos compromissos daqui a pouco, entendeu? Sim, gente, eu tenho que lavar banheiro. Mas só que eu fiquei muito curioso, antes da gente começar a gravar o podcast, você comentou que tu ia falar um pouquinho, rapidamente, assim, sobre o documentário da Petra Costa, o Democracia em Vertigem. Sim. Se tu conseguir falar um pouquinho sobre o que tu achou do documentário, qual é a sua opinião sobre... Sim, eu sempre gosto de, quando eu for trabalhar alguns temas, eu sempre dar algumas referências para que a pessoa ela possa ter esse nível de informação, porque às vezes quando a gente escuta o podcast, aí tipo, é o professor fulano de tal falando, ou é o doutor não sei das quantas, é muito fácil essa pessoa ela cair no descrédito, porque tipo, você vai olhar aquilo e vai falar, com que autoridade esse cara tá falando? Eu não conheço ele não é ninguém. Então, toda fala a gente tem que tirar de algum lugar. A gente não pode tirar do além, do Léo, né? Na redação do Enem. Tem que ter a citação. Tem que ter a citação, exatamente. Redação do Enem, garotinho, coloca a citação. Não seja infanto-juvenil. E quando a gente trabalha esse tipo de tema, e ele é um tema espinhoso, tá? Tanto é que com certeza eu devo ter falado de algum político que com certeza deve ter ferido o seu ego, caso você não tenha essa liberdade de crítica pura a qualquer político. Quando a gente coloca esse tema, a gente tem que dar vazão da onde a gente está tirando tais colocações. E eu vejo que, assim, hoje, né, se você não quer pegar um livro para ler, você fala assim, eu não tenho paciência para ler um livro. Talvez esse documentário ele seja uma ótima alternativa. E eu digo o porquê. É um documentário bem produzido. Ele chegou a participar de premiações internacionais. Foi indicado ao Oscar. Foi indicado ao Oscar.
além disso, não só a sua boa produção e reconhecimento internacional, ele é baseado muitas vezes em alguns atos narrativos que eu não vou dizer que são descompromissados com o posicionamento, mas por vezes apresentam de uma forma mais ampla um cenário político que por vezes é negligenciado. Só que se você quiser se aprofundar mais, eu acho que talvez o autor, que tem que ser ali o cabeça para essa fala nossa toda aqui, é um historiador chamado José Murilo de Carvalho. Ele tem muito livro bom. Só que dentre esses livros, eu pego muito, que foi um que eu li no meu curso superior, que ele se chama Cidadania no Brasil, o Longo Caminho. É ele quem traça essa análise cronológica que eu fiz com vocês da nossa história democrática, né? Como que ser cidadão no Brasil foi uma coisa tão complexa, tá? Né? Eu chego a dizer que, óbvio, ele tem outros livros aqui, eu até cheguei a anotar, fazer uma mini colinha, né? Tipo, também do José Murilo de Carvalho, A Formação das Almas, e um livro que é mais sobre Primeira República Brasileira, que a gente chama de Os Bestializados, né? E aí esse o título é mais impactante, porque ele trabalha a população brasileira como se fosse um bando de bestas, não no sentido de besta de burrice, tá, gente? É besta de bestial, de animal irracional, né? Tipo, o votante brasileiro, ele não usa a razão. E ele nunca usou a razão porque nunca pediram isso pra ele, né? Então, tipo, é a besta nesse sentido, não de ser burrão, tá, gente? Besta de animal, bestial, como eu citei, né? E o José Murilo de Carvalho, ele trabalha muito esses conceitos de como a cidadania brasileira ela foi construída. Óbvio que eu também citei outros teóricos mais amplos sobre, no caso, democracia, né? O Karl Popper, o Scruton, né? E tantos outros que você consegue encontrar por aí, que eles dão uma visibilidade para esse tema, que ela não fica naquela piscininha rasa de criança, de jargões políticos tão repetidos, tá? Então eu colocaria até mesmo esse documentário como uma recomendação que eu acho que vocês, né, o ouvinte, pode ter aí para, quem sabe, aí alargar um pouquinho dos horizontes. Professora, a gente queria te agradecer por ter vindo aqui, tirado um tempinho para vir aqui gravar com a gente, sanar um pouco das nossas dúvidas, né? Porque a gente sabe que, assim, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, é muito importante a gente saber mais sobre esse tipo de coisa. E foi um bate-papo muito gostoso, na verdade, foi muito gostoso, foi muito de boa. Exato, foi muito tranquilo. E é muito bom, assim, debater sobre política desse jeito, assim, saudável, desse jeito, assim, gostoso de conversar mesmo, sabe? Porque é algo realmente que, às vezes, pega em algumas coisas meio espinhosas, meio complicadas, e tem que saber conversar, né, gente? Tem que saber conduzir. A gente espera que tenha ajudado a galera que está em dúvida, né? Que a gente sabe que é a maioria, né? Então, assim, a galera que está em dúvida, principalmente a galera da nossa idade, tudo mais, e... É isso, quer dar algumas considerações finais aí? Eu sou grato por participar, eu tenho acompanhado o projeto de vocês desde o início, como eu falei, né? Eu fico muito feliz em ver, né, o quão tem sido grande e o quão potencial isso pode se tornar, né, de novas pessoas virem, de falarem sobre temas, sobre questões culturais da vida, né, temas acadêmicos como que a gente falou aqui agora, só de uma forma mais leve. E o meu apelo final, tomando em consideração o tema que a gente citou aqui, gente, é o diálogo, sobretudo o diálogo. Da mesma forma que nós dialogamos aqui, obviamente, né, dentro da medida do possível, tente estabelecer o mesmo diálogo, pensar racionalmente, fiscalizar o que você tem a decidir, porque a grande ideia que nós temos para a construção de um país que, de fato, é um país que pode ter muito a ganhar, que pode ter muito a superar, ele só vai poder existir se a gente souber, antes de tudo, dialogar, né, e não apenas ter o diálogo, como também poder entender que é a partir desse diálogo que algumas mudanças importantes elas acabam, né, tendo um impacto muito particular na nossa vida. Né? O tema de política ele acaba sempre tendo ali os seus tabus,
mas eu acho que, né, e eu não vou fazer alusão à página, mas às vezes alguns tabus devem ser quebrados, né? Mas foi muito prazeroso estar aqui com vocês, eu gostei muito, né? Futuras, quem sabe, né? Futuros programas, quem sabe a gente venha falar de coisas mais leves, mais cuticutes, mais bonitinhos, né? E não apenas de políticos velhos, cansados e calejados, né? Mas a gente poder ter sempre essa linha de diálogo entre nós, que talvez seja aí a forma que nós possamos aí construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, ou pelo menos com alguns problemas mais bem resolvidos. É isso, falou tudo, gente. E espero que vocês tenham gostado do episódio. Acompanhem a gente nas redes sociais, a revista Nem Te Conto, o podcast Conta Mais, disponível no YouTube e no Spotify. E é isso, gente. É isso, gente. Beijinhos da Beijinhos da Anitta. Tchau. Tchau.